Pagou no Pix, um segundo depois eu vou no e-commerce dele, ou ele me puxa, eu avanço o pedido como pago. Entendi. E é interessante porque isso é substancialmente difícil sob uma ótica tecnológica, né? Nós que somos de mercado, quando você tem questões que são críticas como essa, o que você menos espera é ter uma gestão de infra para gerenciar isso. Deixa eu falar o que é o Pix. São a última vez que eu li, 350 milhões de transações dia implementaram o Pix automático. Ponto. Esse é o requisito. Quando eu falo com o meu time, em geral eu tenho feito demandas de uma linha. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio e hoje eu tô com um cara, 100% aqui pra gente falar de tecnologia, finanças, Pix, coisas nerds, data center, muita coisa. Escalabilidade, né? Escalabilidade. Rafael Turk, da UV. Legal, obrigado pelo convite, cara. Uma honra estar com vocês. A ideia é contar a história da UV, como é que ela nasceu, como é que a gente faz 10 milhões de operações dia com segurança. E, cara, uma honra estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho aí sobre coisas que eu gosto. Cara, isso aqui pra mim é só alegrias. Obrigado por aceitar o convite. O Rafa é CEO da UV, manja tudo de mercado financeiro, mas também é um nerd aqui que manja muito de tecnologia. É bom ser nerd, cara. É muito bom, cara. Bom. Já teve uma época que ser nerd era motivo de bullying, né? Agora nerd tá... Eu acho que continua o bullying, só que agora é mais divertido. Agora o nerd tá valorizado, cara. Agora a gente tá no hype, né? Então a gente vai falar muito sobre tecnologia bancária, vamos falar sobre data center, vamos falar sobre uso de nuvem. Esse cara vem da Amazon, tem muita história para contar pra gente. Vamos falar sobre o Pix, como é que as coisas funcionam no Pix, bastidores do Pix. Bastidores, como que isso tudo roda. Esse cara conhece muito bem. A UV, ela é uma empresa que está conectada direto com o Banco Central, né? Então a gente vai entender como isso funciona. Então fica aqui que você vai entender muita coisa interessante, muito detalhe técnico de como funciona o sistema bancário e como funciona esse ecossistema de tecnologia em volta do Pix e de todo esse ecossistema financeiro, né, Rafa? Legal, muito bom estar com vocês, cara. Bora. Obrigado, vamos lá que vai ser muito bom. Mas antes, se você ainda não deixou o like, deixa o like no episódio aqui. A qualquer momento, se você ficou com alguma dúvida, ficou com alguma curiosidade, quer fazer uma pergunta pro Rafa, deixa o comentário aqui que a gente manda para ele. A gente sabe eu respondo, eu respondo todos. Ele vai estar lá no YouTube, vai acompanhar, vai responder. A gente sabe exatamente o ponto que você respondeu, então deixa aqui o seu comentário, curte o episódio, compartilha nas redes sociais aí para quem você entende que vai ter interesse nesse episódio, faça a nossa comunidade crescer. E se você entende que a gente agrega valor na sua vida profissional, você pode ser membro do PPT Não Compila. Do lado do botão de inscrito, que você já vai estar inscrito lá no YouTube, você tem o botão de seja membro, você vai contribuir com um pequeno valor aqui para o PPT Não Compila para a gente tocar essa produção e seguir gerando conteúdo de qualidade para você. Então, vai lá, deixa o like, dá 5 estrelinhas no Spotify e bora que o episódio tá muito bom. Bora. Bora! Vou te chamar de Rafa. Pode chamar. O mercado me chama de Turk, mas pode me chamar... que é o meu sobrenome. Rafael Turk ou Rafa. Mas você chama de Rafa. Então, vou te chamar de Rafa, porque nós já é brother. Cara, quando eu recebi a sua indicação para vir aqui, eu falei, eu tenho que conversar com esse cara porque tem um background diferente aqui. Eu entrei na página da UV e rolei 2 vezes e já vi código em Node.js. Tem. Eu falei, aqui tem coisa a explorar de tecnologia. TypeScript Node é a nossa base. E aí eu vi que a UV é uma empresa com um foco grande em integração e tem essa pegada mais tecnológica, né? Totalmente tecnológica. Os primeiros 3 anos a gente não teve vendedor. Só produto e developer. 100% product driven. E para chegar aí, sei lá, em 100 mil lojistas e 10 milhões de transações dia, sem uma equipe vendas. Agora a gente tem vendas, mas é muito product driven. Que é o meu background Amazon, né? É uma ideia que eu gosto muito. Uma vez alguém me contou que a Zendesk, né? Nos primeiros 3 anos elas não teve vendedor. Era só product driven, né? Só pessoas no chat, né?
falando com o cliente. E cada coisa que eles vinham, codava-se e melhorava. E é assim que a gente construiu ela. Essa é a minha terceira startup. Então, na primeira, tu tinha lá pré-vendas, sales, canvas de valor, toda aquela buchetagem de startup. E, cara, quando chega essa execução na veia, dia 1 a gente subiu o site, dia 2 a gente já estava codando, dia 3 falando com o cliente. Tudo TI. Então, não teve vendas nos primeiros 3 anos. Não tive vendas. Desenvolvimento. Só desenvolvimento. E aí, o que tinha? Tem o chat, que é um lugar que qualquer cliente... E é sempre um humano. E aí, a gente não tinha muitas pessoas no começo do ano, porque era só um programador. Então, eu tinha vários perfis no chat. Aí, eu quero falar com o teu gerente. Aí, eu Trocava o trocava, era eu. No primeiro ano inteiro, no primeiro ano da UV, né? A UV antes se chamava OpenPix, né? A UV é dona da OpenPix, da ClickPix, e agora mais de 3 produtos Pix. Além da UV, que é um banco agora. E aí o pessoal, não, pô, cara, esse atendente não é muito bom. Deixa eu falar com o teu gerente. Era eu. E eu quis, no primeiro ano inteiro, falar com todos os clientes. Então, todas as ideias, tudo que a gente teve de produto e de feature, veio de conversar com os clientes que pagavam. Os clientes que pagavam, que tinham R$1 mais transacionando com a gente. As ideias vinham de lá. Deixa eu fazer uma pergunta antes de eu explorar mais o teu background, que eu fiquei interessado, que é a tua terceira startup e o teu background técnico. Mas antes eu queria que você explicasse para quem está ouvindo a gente. Você falou que a UV agora é um banco. UV é um banco. E qual é a diferença especificamente de um banco e de um agente financeiro? Na verdade, o nome é o que eu falo para minha mãe, que é um banco, né? O nome oficial é uma instituição de pagamento. Instituição de pagamento, né? No caso, uma condição muito especial, muito rara, que nos coloca entre a nata das instituições, né? A gente é uma instituição regulada, ou seja, a gente está no mais alto nível do arcabouço regulatório. Quer dizer, a gente tem um capital considerável em caixa, tanto para proteger o nosso capital quanto o capital dos nossos clientes. A gente é submetido para uma auditoria brutal do Banco Central, ou seja, uma IP regulada. Porque tem as IPs não reguladas, elas têm um certo cronograma para se tornar reguladas e muitas vão morrer nesse processo. Então quer dizer que a gente passou por um escrutínio grande do Banco Central no nosso momento de aprovação. Então a gente é uma IP que se chama regulada. Além disso, a gente tinha uma IP direta. A gente está fisicamente, regulatoriamente conectado ao Banco Central. Que é a história do data center, que também foi outra tacada da gente, que deixou o mercado insanamente doido. A gente pode falar um pouco sobre isso. E terceiro, a gente não usa nenhum PSTI. Então, ano passado, né, o país foi acometido de golpes e crimes. Roubaram certas instituições R$1 bilhão, quando comprometeram essa infraestrutura de TI e de PSTIs. Então, a UV, antes mesmo desses ataques, ela já se conectava diretamente ao Banco Central, da forma com que a gente faz, sem atravessar ninguém, ou seja, a gente está conectado fisicamente com uma fibra ótica do Banco Central, que é uma rede do Banco Central. São 18, 20 instituições no Brasil inteiro. Isso quer dizer que as outras 1000, de alguma forma, tem que passar por esse núcleo, que é uma rede IP separada. Tá? Então, a gente tem essa condição, licença bancária, como instituição de pagamento, participante direto, liquidante especial, e agora a gente é participante responsável, ou seja, a gente é responsável por outras instituições. Então, a gente tem startups, né? Ou a mesmos, até outras IPs, né? Outras instituições, que a gente é responsável pelas transações dela. E a gente fez isso em 3 anos. Caraca, cara. Loucura. Loucura. E é tão interessante que até hoje certos bancos grandes não acreditam. O mercado ainda, como isso é tão... Não acreditam que a gente... Porque quanto mais próximo você está do Banco Central, né, do núcleo... Então hoje a gente tem uma conexão direta com o Banco Central, Tesouro Direto, Tesouro Nacional. E todo dia acontece uma coisa muito especial. Todo dia, às 6 da tarde, o Banco Central sabe no centavo quantas moedas eletrônicas existem no país. Então, eu, Itaú, Bradesco, BB, os grandes bancos, né, as grandes bancos, as instituições, que são os diretos, a gente tem que fechar o nosso caixa às 6 da tarde. E mover esse dinheiro para conta. Então, eu tenho uma conta corrente, se chama conta reserva, no Banco Central. Então, todas as instituições, às 6 da tarde, a gente fecha o nosso caixa, move esse dinheiro para o Banco Central, ele tira uma foto e aí você pode depois movimentar. Foram essas contas que foram afetadas exatamente. no incidente. No incidente que não, teve. Não é né? Já teve 5 incidentes desses. É que muitos foram abafados, né? Mas muitos foram abafados. Eles foram perpetuados por atores extremamente tecnológicos. Tanto é que quando a gente entendeu o que aconteceu, né, durante a madrugada, o ataque maior, né, que foi com essa PSTI, manipulou-se a chave privada deles.
é de um nível de sofisticação que a Statesman foi muito diferente que foi noticiado, né? Não foi aquela pessoa que foi... Foi o que vazou foi que o cara vendeu por 15 mil. Não, mas ele deve ter sido. Ali foi o vetor de ataque. Desse vetor, ele entrou no ambiente interno da empresa, botou um monte de coisa. Botou o cara pra dentro do perímetro e lá dentro o cara agiu, né? Como tudo, cara, como um avião cai, né? Nunca é um queijo suíço, né? É a teoria do queijo suíço. Então esse ataque em particular, ele foi muito longe, tá? Então tinham erros grosseiros dessa empresa, né? Tinham senhas na internet, ambientes que estavam públicos na internet que não deveriam, mas é sempre um queijo suíço, cara. Então aquela pessoa foi um vetor de ataque no começo. E aí disso eles foram caminhando. Mas eles chegaram até a chave privada, e com essa chave privada eles criaram. Então a gente tem esse certificado, que é o nosso certificado. E ele fica num ambiente privado que a gente tem, que é um data center físico. Então o nosso não está na internet, ele está fisicamente fora da internet, off-grid. Tem que ser um negócio que não pode estar na rede, né? Mas até então muitos não estavam. E o próprio Banco Central, ninguém jamais... É que era tão bizarro esse ataque, ninguém jamais pensou que isso pudesse ser comprometido. Acho que ninguém pensou que alguém teria essa ousadia. Em algum momento, né, cara? E não é só uma ousadia, é o expertise tecnológico. Eu conto nas mãos quantas pessoas sabem a mensageria. Então, quando a gente conversa, quando um Pix é criado, vamos falar de Pix, que é uma coisa mais legal para quem não conhece. Eu tenho um dinheiro que eu tenho. Lá, a UV pode ter agora é final de noite, de sexta-feira. Agora, exatamente nesse momento, é o momento que eu posso estar fazendo 1 milhão de transações. Ou 200 mil transações por minuto, ou 50 mil por segundo. Sexta-feira à noite. Agora, nesse exato momento, eu estou a plena cara. Né? Então, quando eu mando um Pix do Itaú para o Nubank, para cá, lá para cá, ou vice-versa, eu vou pegar algum dinheiro do meu cliente, vou gerar um XML, bem difícil, um protocolo ISO, binário, vou assinar com esse certificado e vou jogar nessa rede privada com o Banco Central, se chama RSFN. Como eu assinei com o certificado privado que eu tenho, o resto do sistema entende ele como verdadeiro. E não interessa se é R$9 ou 58 milhões de reais. Sim. Tá? Se eu assinei, ele está valendo. E é esse certificado que foi comprometido. E é esse o desafio tecnológico. Então, quando você está muito, no nosso caso, quando você é um player considerável, né? Os grandes bancos brasileiros, Itaú, Bradesco, Nubank, Caixa, né? Todos têm esses certificados, a gente tem. Você tem grandes responsabilidades, porque você então, assina dinheiro. Assinou, está valendo. O ataque que aconteceu, então, ele conseguiu ter acesso a essa chave privada para assinar uma transação que fazia essa movimentação Exatamente. Da conta reserva do Banco Central por uma conta pessoa física, né? E aí o que aconteceu? Por que o ataque foi, né? Porque foi atacado um banco, né? No caso, publicamente está falando, o banco BMP, né? Foi uma hora ataque. Esse é o primeiro, né? Mas ele não foi atacado. Foi um man in the middle, né? Atacaram o PSTI e aí o erro, né? Esse PSTI jamais deveria ter acesso ao certificado do banco. Então ele tinha a chave privada lá. Entendi. E uma coisa que foi comentado também é que essa conta não deveria ter permissão para fazer um Pix para pessoa física. Não, ela tem que ter. Essa conta, por definição, é a conta que faz o Pix. Para as pessoas físicas também? Não, por definição. Porque a gente ouviu muito que era tipo uma conta que era interbancária. Mas é assim que é interessante. Podemos falar 2 horas sobre isso, né? Existe. Eu estou estendendo porque eu estou muito interessado. Eu quero entender. Existe no mundo inteiro, né? Não só no Brasil, né? Como é que um boleto funciona, né? Ou sei lá, uma TED. Ou a gente pode voltar aqui, né? Como é que tem um cheque? Vamos fazer o básico, depois a gente vai para o avançado. Se eu faço um cheque, eu estou pegando um papel, eu estou assinando. Você vai ter que explicar para a galera. Talvez cheque a galera não sabe. Eu te dei eu escrevi num papel R$100 para você, né? E eu assinei. Então, olha que loucura. Até mesmo coisas muito antigas, existe a ideia da assinatura. Se eu quero fazer um cheque para você, sei lá, R$100 do Rafael para você, eu assino ele. Então, ele só é válido, né? Ele só é fungível quando eu assino. No meu caso, eu vou assinar com uma caneta, né? Bom, eu mandei esse cheque para você, mas quem garante que esse cheque existe? Então ele vai para uma câmara de compensação. E lá você pega os cheques que você recebeu, menos o que você enviou, e aí isso dá um saldo. Né? Então essa câmara de compensação no Pix se chama conta PI. E é ela que faz o dinheiro. Essa conta PI, agora vamos fazer o exemplo do Pix. Né? Quando eu recebo ou envio um Pix, eu pego um cheque, mas aí é um XML, põe lá R$100 do Rafael para Ana, assino, aí obviamente não é mais a caneta, né? Ainda bem. É um certificado bem sofisticado, não, são 4 certificados, na verdade, não é um, são 4. Assino e jogo nessa rede, que é a rede do Sistema Financeiro Nacional, onde todos os bancos fazem o Pix. Né? E é isso que o Banco Central, foi essa sacada do Pix. Se a gente quiser mergulhar muito, se chama ICOM o sistema, né?
O Banco Central reconhece isso, aí ele debita da minha conta e credita na conta do outro banco. E aí cabe cada banco creditar na conta do seu respectivo usuário ou conta. Então essa conta é diferente. Nesse nível, né, onde foram atacados, não existe muito bem a figura de uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Existe uma origem e destino. Entendi. É que nem um endereço de e-mail. Outro exemplo bacana de ver, né? Inclusive é usado forte no Pix, né? Você tem o rafael@gmail.com. Rafael é o usuário, @a instituição. Então eu posso dizer que sítio, né? É o sítio, é o domínio, né? O @ né? Do inglês, né? Então é basicamente quando um Pix é criado, eu mando assim, olha, R$100 desta conta 1234, @ da UV para o Nubank. Entendi. E então cai lá e é meio que... Inclusive se chama mensagem, ela funciona grosseiramente, pode até dizer que tem uma caixa de entrada, uma caixa de saída, né? Sim. Funciona muito parecido com o e-mail. Obviamente Mas é um sistema de mensageria, né? É um sistema de mensageria. E a grande sacada do Pix é que os sistemas tradicionais de bancos, eles usam MQ, né? Tem muita coisa da IBM. Outros sistemas ainda em total uso no Brasil, né? TED, boletos, usam mensageria MQ. Mas ela é muito lenta. MQ é muito rápido, mas não é rápido o suficiente pro Pix. Então o Bacen desenvolveu o próprio sistema de mensagem. Essa foi um dos... Eu jurava que era Kafka. Não dá, não aguenta. Caraca, cara. Na verdade, assim, cada banco em geral tem Kafka. A gente está migrando para Kafka. Todo mundo usa Kafka. Para receber internamente, né? No meu lado é Kafka. Eu sei que o Itaú é Kafka. Acho que, salvo engano, o Nubank também é Kafka. O problema do Kafka é que ele é caro, né? O Kafka se liga, pisca a luz, né, cara? É um bicho guloso. Um canhão, né? A maioria dos players é Kafka, mas internamente o Molo Secreto Bacen não conta muito. Em algum momento, mas não, a gente sabe que não é Kafka, não. Tá? E para ele só debita e acredita. Ele não julga a transação. Ele nem pode. Ele só distribui, recebe e distribui, né? Recebe e distribui. É um router, É um router, é um switch, né? Seria um switch. Tá? Então é assim que o Pix funciona, cara. É de uma inteligência brutal. E a gente tem que... Eu já falei isso N vezes. O nascimento do Pix no Brasil é um eclipse total solar. Sim. Porque combinou o ambiente regulatório, o ambiente político, a marca, a visão de chaves, o manual da marca, o manual do Pix e um paradigma tecnológico muito bem pensado. O sucesso do Pix é a simplicidade deles, né? A gente já falou algumas vezes aqui no podcast e eu queria saber a sua opinião também. Você também acha que a tecnologia do sistema bancário do Brasil é o mais avançado do mundo? Disparado. Eu viajo o mundo inteiro, eu conheço... A gente está expandindo, a gente deve ter alguns anúncios interessantes aí de outros países. É o próximo desafio da UV, né? Eu morei nos Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos, antes de voltar para o Brasil e empreender, eu morei um bom tempo. Morei mesmo, não morei, mas eu morei alguns anos, eu fiquei lá e eu assinava cheque. Ainda se assina cheque, você paga a conta de água. O que também é interessante de como o modelo americano funciona. Porque por que cheque é tão funcional nos Estados Unidos? Cheque. Você abre uma conta nos Estados Unidos, 2 dias depois vai aparecer na tua caixa de correio um talão de cheque. E vem um envelope do correio, a sua conta de água, luz, telefone. Vem a sua conta, você olha, que nem a gente recebe lá, boleto da Claro, da Viva, né? Conta de utilities. Você pega o seu cheque, assina, põe no envelope e devolve para o correio. Caraca, na própria casa. Exato. Mas isso é interessante, isso deve ser estudado. Onde que estão os sistemas econômicos, financeiros e movimentação de dinheiro mais avançados do mundo? América Latina, Ásia e África. Então, Angola foi o primeiro país do mundo com sistema peer-to-peer para um pagamento por SMS. Ainda é extremamente dominante, antes mesmo. Porque é um país tão, como o Brasil, corrupto e desafiador, com problemas de infraestrutura tão grande, que eles tiveram que inovar. Brasil, idem. Histórico de hiperinflação também. Hiperinflação. Né? Tá, mas por que os Estados Unidos usa tanto cheque? Porque funciona. E mais um motivo. Porque ninguém vai roubar o cheque no correio. A gente tem problema aqui no Brasil de você receber o teu cartão e durante o caminho ele ser extraviado. Ele vem Não sei se você recebeu um cartão de alguma dessas neobanks, né? Ele vai vir num envelope cinza, totalmente descaracterizado. Sim. E às vezes é um motoboy que só faz isso. Não, nos Estados Unidos, quando você pede um cartão de crédito, ele vem pelo correio. É extremamente confiável. Então, qual que é o paradigma, né? O fato dos Estados Unidos terem um arcabouço regulatório, judicial, tão seguro em coisas mundanas como o correio, não força eles a serem eficientes no sistema financeiro. Sim. É cômodo manter como está, porque simplesmente funciona. Né? Funciona. É cheque.
Foda-se, eu não vou para Pix. Os americanos olham a ideia do Pix. Europa, idem. Né? Europa ainda usa muito dinheiro em espécie, né? Adoram dinheiro em espécie. Vai para a Europa, muito mais uma questão... o lugar mais forte nisso é a Alemanha. Uhum. Eu tive na Alemanha não usa cartão. Eles odeiam. A ideia do cartão... É dinheiro, cara. Por que eles não gostam? Porque o governo vai me rastrear. Todas as teorias conspiratórias, a gênese do povo alemão é de não confiar no sistema. O sistema vai me roubar, vai me trair, sei lá. E eles têm motivos de sobra históricos para isso. Para isso, né? Então paga-se. Mas é um saco. Se algum brasileiro. É interessante como os meus filhos, ou os filhos de todos nós, né? A ideia da gente não pagar em app na Europa. Aí você tem, claro, você tem Apple Pay, Google Pay, né? Mas a quantidade de dinheiro que não existe. A minha conta é que o PIB Brasil foi salvo vários anos, desde o Pix está comemorando 5 anos. Né? Pensa o seguinte, olha o impacto em caixa do empresário brasileiro. Alguns números da UV. Um e-commerce nosso que roda a gente, metade já é Pix. Ok? O e-commerce médio brasileiro está se aproximando. 50% das transações de um e-commerce é Pix. Isso quer dizer que Pix é mais importante que Visa ou Mastercard. Porque os outros 50% é cartão, metade é Visa, metade é Master. Sim, então o Pix já é mais relevante. Além disso, quando ele recebe no Pix, ele recebe à vista. Ou no dia seguinte. Né? No cartão é D mais 30. E ainda tem que antecipar, o que é um custo. Tá bom. Então quer dizer o seguinte, quer dizer que ele ganhou um mês. Se ele ganhou um mês, se você pegar um ano e dividir por 12, grosseiramente dá 8%. Quer dizer que o fluxo de caixa do varejo brasileiro melhorou 8% nesses últimos 5 anos. Se não fosse isso, a gente teve várias crises institucionais. O Pix trouxe... É como se ele fosse... Imagina aquela engrenagem, né? A engrenagem não está lubrificada. É como se o Pix tirasse a areia do sistema. E aí, como eu recebo mais rápido, eu te pago mais rápido. Quando melhora o meu fluxo de caixa, a minha demanda de crédito caiu. E eu ainda quero sentar com algum economista, eu fico aí para quem... Querendo ou não, ele injetou um dinheiro futuro na economia. Exato. Né? Ou ele não corrompeu um dinheiro que já existia. Ele voltou a trazer a flexibilidade do papel moeda. Então tem alguns estudos, o Banco Central já fez alguns estudos. Eu adoraria pegar alguém que tivesse mais conhecimento do que eu em econometria, né? E estimar. Eu acredito, vendo os lojistas que trabalham com a gente, que o Pix mudou substancialmente o caixa das empresas. E o advento do Pix começou na pandemia, tanto que tentou se acelerar ainda mais o Pix no final da pandemia, né? Tem outra coisa, um lojista ele deveria muito fortemente privilegiar o Pix. Porque não tem taxa. As taxas têm a gente cobra centavos por transação, em vez de percentuais por transação, né? Mas é muito importante. O varejo brasileiro, todo varejo brasileiro em algum momento quebra, né? A gente tem as varejistas que estão quebrando, né? Então, esse movimento de melhora do caixa é importante para um varejista. Os nossos clientes amam o Pix. Né? A gente chegou agora, sei lá, 200 mil chaves Pix, 200 mil contas com a gente em 3 anos. Pizzaria, restaurantes. Agora a gente tem bancos embaixo da gente. Agora a gente tem grandes portais de e-commerce. Mas o começo a gente começou com pizzaria, posto de gasolina, pequenos, o que os outros bancos não queriam. Explica pra gente o que é esse produto, então, que agora eu fiquei curioso, porque você disse que se chamava OpenPix. A UV nasce da OpenPix. O que difere? O que você nada, difere? Não mudou nada. É que a gente, em algum momento, o Banco Central botou uma arma. Não sei, cara, esse nome não dá pra usar. Peraí, tá muito parecido com o nosso. Não, cara, a gente tem uma piada, cara. A gente registrou, essa marca é nossa ainda. A gente tem várias marcas Pix. A gente é titular de quase 100 domínios Pix, coisas Pix, né? Inclusive o ClickPix, que é um produto para e-commerce. Mas quando a UV nasceu, quando a gente foi aplicar para a nossa licença bancária, a gente olhou assim, cara, a gente, obviamente, aí já tinha o começo da história como investidores, né? Peraí, isso vai crescer, nós vamos o mundo afora. A gente vai querer ir para a Argentina, para o Uruguai, eventualmente para a África do Sul. A gente vai querer explorar todo o hemisfério sul, né? E não vai se chamar Pix, correto? Tanto é que na Colômbia se chama Bré, foi lançado agora tem 1 ano, ainda está nos seus caminhos, não teve o mesmo sucesso do Brasil por decisões dele. Mas assim, à medida que a gente for crescer, a gente já tinha essa ideia de virar uma mega startup mundial, né? Tem que ser um nome mais playful, tem que ser um nome global. E aí eu tinha esse domínio, eu sou louco do domínio, eu adoro comprar domínios, eu já ganhei e perdi muito dinheiro com o domínio, é uma cachaça minha, vou confessar aqui. Eu tinha esse domínio que é a uv.com, que era algo de me oferecer milhões, e eu falei que não, peraí, cara, vamos botar esse domínio no jogo. Daí que nasce a UV, é uma marca forte, é um domínio de 5 letras, um domínio curto, né? E que soa muito bem. Soa bem. Não é muito fácil para o brasileiro, mas Google um dia não foi, né? Yahoo não foi, então a gente tem esse desafio de marca, a gente reconhece isso.
Então, oficialmente, a OpenPix é a UV. Então, a OpenPix é o software e a UV é a instituição de pagamento. Tá? Entendi. E foi assim que a gente apresentou para o Banco Central. IFUS foi aprovado em 4 meses. Em geral, demora 2 anos. E como funciona esse produto? Porque eu entendo que você quer internacionalizar isso e, por exemplo, um cara que está na Argentina, no Chile, não tem Pix, não consegue fazer um Pix direto para mim. Tem muito argentino, venezuelano usando a gente. Mas qual a diferença? Cara, o nosso produto é o seguinte, quem é o meu cliente? Uma empresa. E uma empresa, cara, vou pegar um exemplo bacana, sei lá, um restaurante. Ele vai receber Pix durante o dia. E ele não quer liberar acesso à conta corrente dele. Ele não pode, porque ele tem garçom, tem pessoas, né? E ele vai receber 200, 500 operações Pix por dia. Então a gente recebe essas transações e agora com uma conta de pagamento, depois ele paga as contas dele. Ou mesmo até ele transfere para um outro banco. Tá? Mas qual a vantagem dele usar o seu serviço e ele não usar a própria chave Pix dele? E que funciona, né? Essa é curioso, né? Por exemplo, ele tem que emitir uma nota fiscal. Ele tem que integrar com PDV. Então a gente integra hoje com quase 350 PDVs. Integra com a plataforma. No momento que ele recebe o Pix, a gente já dá baixa automática nessa transação. Então o Pix para nós é um complemento. Hoje a gente faz por WhatsApp. Quando ele paga o Pix, às vezes eu já emito a nota fiscal. Então hoje 70% da nossa receita é Pix, os outros 30% já é WhatsApp, nota fiscal e esses produtos correlatos. Porque um cliente nosso que... Tá bom, um motorista de táxi, ou que ele recebeu um Pix, ele vai ver o push notification que ele recebeu aquele Pix, ele vai dar aquilo por satisfeito. Esse cara não é nosso cliente. Né? Um profissional liberal, uma pequena empresa, nosso produto não é palatável para ele. Okay? Agora, uma pizzaria, que vai... Agora, sexta-feira, estamos no final da noite, ele vai receber 1000 pedidos. Ele não pode parar o forno dele e ficar olhando quem pagou, quem não pagou. Então, a gente concilia em tempo real. E é a história do webhook e uma série de APIs. Hoje a gente tem 350 variações dessa API para... Genial, agora eu entendi. Então, você é como se fosse um middleware entre a empresa e o consumidor, que você certifica o pagamento e você dispara alguns gatilhos. Eu mando para o WhatsApp, eu mando para o cliente final. Cara, você pagou, mando para o lojista, você recebeu, ele vê no aplicativo dele, no WhatsApp dele. Se ele tem algum sistema de delivery, já dá baixa no pedido de avanço. Pizza tem que chegar quente. Aí você dispara alguns gatilhos. Exato. No e-commerce, por exemplo, sei lá, a gente está integrado. WooCommerce, OsCommerce, Magento, PrestaShop, Oracle Commerce, e a lista é insana de... Pagou no Pix, 1 segundo depois, eu vou no e-commerce dele, ou ele me puxa, eu avanço o pedido como pago. Entendi. E é interessante porque isso é substancialmente difícil sob uma ótica tecnológica, né? De novo, a gente tem mais de 300 integrações em N sistemas que tem por aí, tá? E obviamente aí em algum momento a gente se torna muito grande, aí a gente decide aplicar para nossa e aí a gente vira uma instituição de pagamento. Então hoje o dinheiro fica muito mais tempo com a gente. E aí agora com o dinheiro em conta, ele paga contas, ele paga os boletos dele, ele vai ter uma série de BNS, cartões e produtos de crédito, que são evoluções dessa plataforma. Mas a gente fala que no final do dia o nosso objetivo é fazer o nosso cliente vender mais e melhor. Eu faço o cara vender mais e melhor. E Pix é o enabler disso. Entendi. Então o cara tem uma conta com você, que ele tem um Pix Plus. Isso. Que ele tem uma série de webhooks, conexões, etc. Que vão disparar quando de fato consigo saber que aquele Pix chegou. E a partir dali ele pode movimentar a conta para fazer esse saque, transferência, pagar a conta, etc. Ou até mandar para a própria conta da empresa dele, que o Pix não faria isso. Isso, não faz. Um banco tradicional não faz isso. Por exemplo, a gente tem Pix com juros e multa. O pessoal não sabia que tem. A gente consegue gerar juros e multas no Pix. A gente pode pagar um Pix programado. A gente pode pagar Pix automático. Se você aceitar um cliente nosso, eu posso debitar na tua conta, que é o caso da Netflix, né? R$10 toda semana. Ao invés de você pagar 50, 60 reais no mês, você pode pagar 40 por semana. Você pode mandar para o WhatsApp. Você pode programar recebimentos. Você pode delegar para múltiplas pessoas, que é o caso de uso mais comum, né? Então, sei lá, uma empresa com finanças, ele tem um CFO, tem um diretor. Às vezes tem 60 pessoas acessando a plataforma, nessa mesma empresa. Pode ter múltiplas contas. Então a gente começou muito com e-commerce. Pode fazer split. Então eu sou um marketplace. Eu vendi e ele tem um influencer que intermediou essa transação. O consumidor final comprou R$100, o influencer ganha lá R$2 de comissão. O cara que vende o produto ganha os outros 80 e, sei lá, sobra 10 para o dono da plataforma. Isso é um split. Isso é uma transação muito difícil contabilmente. E como ela é feita na nossa instituição, como eu faço esse split, cada um recolhe só os seus impostos. Por exemplo, imagina que você vai comprar numa Amazon, né?
E aí você compra, sei lá, uma bicicleta. A Amazon vai recolher a parcela de impostos que lhe cabe só pela aquele, sei lá, 5% que ela cobra. E o cara da bicicleta, os outros. A gente consegue fazer esse tipo de operação. Essa operação já é extremamente sofisticada. E agora a gente emite a nota fiscal para cada um, se quiser. Então, de novo, são 300 e poucas variações, né? Pix automático, débito em conta, uma série de produtos envolvendo o Pix. Sensacional, cara. Tudo é pesado software. Tudo é software. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para entrar um pouco no Technicase. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Você falou sobre... A gente falou um pouquinho antes sobre Kafka, etc. Exato. E agora que você me explicou melhor o seu modelo de negócio, como um bom arquiteto, eu já estou aqui pilhado. Você vai pirar com a nossa arquitetura. Porque você tem uma demanda de real-time latência absurdo. Brutal. Absurdo. E outra, a gente montou a própria cloud. A gente não roda nenhuma cloud. Você roda em DC com cloud privada? Cloud privada. A história é a seguinte, chegou a nossa conta AWS larga no primeiro mês 9 mil, 20 mil, 50 mil, 200 mil, 1 milhão. E eu falei, cara, não have money. E é interessante, eu acho que a gente foi um dos primeiros caras a repatriar a cloud. E tem uma ironia. Fui eu que trouxe a AWS para o Brasil, ok? Eu fui um dos primeiros, oficialmente o primeiro cara da Amazon na América Latina, ok? Você foi a Amazon? Eu fui a Amazon. O primeiro. Depois... A conta corrente da Amazon no Brasil fui eu que abri. No México, na Austrália. Eu abri a Amazon. Caraca, cara. Ok? Andy Jassy, Werner Vogels foram meus chefes. Os atuais CEO. Ok? Então, pensa que eu abandono esse paradigma e crio a nossa cloud. Você é um cara cloud native. Cloud native. Bare metal. Mas não teve escolha. E esse é interessante, cara. Isso foi... Eu já fui ridicularizado, né? E olha como a sorte favorece os preparados, né? Hoje eu não tomaria essa decisão mais... Ela é óbvia para mim. Pro volume de operações que a gente faz e o volume de escala, tá? E aí começou a bater um troço interessante, que a gente se aproximou bastante da Dell, né? Nessa época. IOPS, latência. E a cloud é muito lenta. É interessante. A cloud é lenta. Ou era cara, ok? Sim. Na nossa escala, tá? Não consigo precisar, mas a gente teria... Hoje, se a gente tivesse... Para você chegar num limite de latência do que você precisa, você teria que trabalhar com edge computing, né? Tinha que estar muito na borda. Não é tanto edge, porque a gente tá bem... O Centro Financeiro de São Paulo tá ok, tá? O edge, para nós, o problema é a quantidade de operações por minuto no banco. Você começa a bater em problemas de gente grande. Aí começa a bater de problemas. Por que foi criado o Kubernetes? Então, por exemplo, a gente tem uma conta, o Ledger, né? Que é o livro razão da empresa. Tem algumas contas que se chamam Hot Account. Imagina que eu tenho a minha contraparte. Então, cada vez que uma transação é feita em um banco, isso é um problema que eu tenho, qualquer cara tem. Eu explico que alguns bancos não vão abandonar o mainframe. Tem uma razão de ser. No momento que alguém me deve dinheiro e nenhum banco confia em outro, okay? É um dos grandes receitos. Você não confia no... Para cada transação que eu faço ou recebo de um cliente, eu tenho uma conta corrente, que é um espelho disso, o Double Entry. Essa conta, ela tem uma cópia de cada transação. Porque eu preciso saber quanto eu devo para o mundo. Então, ela é uma conta hot, ela é uma conta muito quente, porque a sua conta pode entrar um item, a outra dela. Então, ela está sempre sendo gravada. Quantos? Às vezes, ela chega a ser gravada 10 milhões de vezes por dia. Se eu tenho 10 milhões de transações Pix por dia, o meu Ledger vai crescer 10 milhões de linhas na minha conta, 10 milhões da linha dos meus clientes e mais outras contas auxiliares que eu posso ter. Então, eu tenho um banco de dados que cresce 30 milhões, 40 milhões de linhas dia. E aí você chega com problemas de disco, em patrocinamento,
em Cap Theorem, né? Você quer ter alta disponibilidade, alta availabilidade e alta confiança, né? A gente tinha problemas tem um problema, ainda é um desafio, que um microserviço, aquela transação já foi e no outro não. E eles estão um do lado do outro. Às vezes eles estão 10 microsegundos um distante. E aí você pode ter double spending, né? Sim. E os hackers adoram double spending. Isso precisa testado ao limite, né? Então a gente tem problemas de gente grande sobre a ótica de arquitetura, de bater esse tipo de problema que você estuda na faculdade. A gente tem esse tipo de problema. E é curioso a tua decisão de criar a tua nuvem privada, Rafa? Mas não teve outra, não tinha dinheiro. Porque geralmente nós que somos de mercado, quando você tem questões que são críticas como essa, o que você menos espera é ter uma gestão de infra para gerenciar isso. E essa é a piada. E isso cabe um podcast, se vocês quiserem. Tá? Você concorda comigo que se eu tenho esse risco, para mim, o mais confortável é trabalhar com serviço gerenciado? Quer cair da cadeira? Quer cair da cadeira? Quando você quer cair da cadeira e ficar pensando sobre isso meses, não foi pelo custo. É mais fácil uma cloud privada. Vou repetir. Hoje, é mais fácil, é brutalmente mais fácil uma cloud privada. Por quê? Vou explicar. Você está intimado a vir aqui fazer mais um episódio para explicar isso no detalhe. Cara, quando eu olho loucuras que as pessoas têm feito em cloud, e não é um demérito a nenhuma das big players, né? Oracle, Google, sei lá, Azure, Amazon. Qual que é um dos problemas fundamentais nossos? Auditoria, garantir que tudo é criptografado, velocidade de criptografia. Cara, eu consigo auditar, minha cloud é física, eu só tenho um ponto de entrada e saída. Quantos endpoints muitos players têm? Então, tem vários casos de incidentes no mercado. O cara deixou um Elasticsearch aberto. E é bizarro, é interessante. Ninguém consegue falar isso, desfrutar, disputar essa frase. Tá tudo na internet. Todas as clouds de todo mundo estão na internet. A minha não está na internet. Sim. Então, sob uma ótica de segurança, é brutalmente. Outra coisa, eu teria feito essa cloud 5 anos atrás, nem meus maiores desvaneios, loucuras. O que mudou? Eu acredito que se o Kubernetes tivesse sido lançado antes da Amazon, a cloud não existiria. A gente roda 100% Kubernetes. Tem bare metals em alguns lugares, né? Kubernetes tornou tão fácil, a gente não vai no data center. Então eu tenho uma cloud privada, que é o meu autorizador. Agora a gente já voltamos a usar serviços da cloud, a gente volta a usar algumas analytics, a gente já tem uma conta considerável de cloud de novo, mas o nosso principal serviço é o autorizador, que é o que está conectado ao Banco Central, é uma cloud privada. É mais fácil. Mas isso não te leva a um overhead de infra maior, de pessoas? Não, é mais fácil. É menos custoso para a gente. É interessante, chega um developer novo, ele tem aquela semana de denial com a gente, porque ele foi acostumado com a AWS, que eu gosto muito, amo de paixão lançar a AWS. Mas o meu ambiente, ele é no mouse, ele é visual, ele é prático, ele funciona. E é interessante o quanto tem de coisas hoje, se o mercado descobrisse o quão banal e quão gostoso é rodar um Kubernetes bare metal num ambiente privado. Mas você não tem que manter gente observando isso, trabalhar observando. Mas é o mesmo problema da cloud. Eu tenho lá Grafana Web, eu tenho Grafana Cloud, eu tenho Kubernetes Cloud ou Kubernetes privado. É tudo igual. A minha cloud é que o serviço gerenciado ele se recupera. Como arquitetura, olha só. Você tem um cara que faça essa gestão no teu DC? Eu vou no datacenter só para levar amigo e cliente. A gente montou uma vez, nunca mais vai lá. Você não vai mais. Tudo é remoto. Hoje você consegue acessar remotamente. As máquinas você consegue ir pelo... A Dell tem um negócio chamado iDRAC, você consegue entrar no monitor remoto. Esse é que a gente esqueceu enquanto profissionais de TI. Quem tem mais, né? Da gente aqui, né? Com cabelo branco já, conhecia os traumas do data center. Só que essa geração que está agora só conhece a cloud. Sim. Então parece que existiu essa memória, esse grande conhecimento que foi perdido, né? De que era traumático. Você tinha que fazer release de madrugada, alguém tinha lá, você pega companhias aéreas e tal. Tem mainframe. Hoje, rodar uma cloud privada é uma barbada. Mas você tem uma camada de cloud privada que gerencia isso? Tem. Então, por exemplo, o que a gente tem? Não tem como, por exemplo, a nosso acesso à cloud... Porque, por exemplo, a gestão de um cluster Kafka na mão, velho, é Kubernetes. Um inferno. Não, Kubernetes. Não, mas você roda no Kubernetes. Mas gerir o Kafka sem uma camada que orquestre isso como uma nuvem privada, é um overhead de configuração não absurdo. Tem, cara. Esse é o ponto. É bizarro. Posso até abrir código fonte. A gente tem lá... Kafka
6 nós, é um YAML lá do Kubernetes, que é um arquivo de 8, 10 linhas, e pau na máquina. E aí tem algumas coisas interessantes. As nossas máquinas têm 2 terabytes de RAM, hoje as mais modernas, né? E aí você o modelo mental é quanto mais eu uso o meu hardware, enquanto todo mundo na cloud está tentando otimizar custos e cai naquela... deixei um servidor ligado no fim de semana, tomei no cu aqui $100 mil. A gente não. Quanto mais eu uso, melhor. Você já está com o custo amortizado. Já está amortizado, né? E outros paradigmas, né? Por exemplo, sobre a cloud privada, né? Quando a AWS nasce, né? Acho que eu vou chutar, devo estar errando os números, mas 18 anos atrás nasce o primeiro vCPU, né? Era um Xeon 8036, que foi cunhado. Então, todo o padrão da indústria hoje é o de compute, né? Tudo está precificado em relação ao primeiro EC2, que quando eu já estava na Amazon já tinha lançado. É a minha época quando eu estava nos Estados Unidos. Então, tá bom. Toda a indústria de cloud é baseada nessa métrica, né? vCPU, que foi cunhada pela AWS. Legal. Nesses 18 anos... Lei de Moore continuou funcionando. Então, quando a AWS foi lançada, a CPU mais poderosa da Intel que existia tinha 4 cores. Okay? As máquinas que a gente tem hoje tem dual socket de 192 cores. Então, numa máquina desse tamanho, assim, não sei se a gente está no vídeo, com 1U, eu tenho 320 cores e 2 terabytes. Numa máquina que cabe... 2 íons, né? E 2 íons. Ou a AMD. E essa é brutal. Só que o preço da cloud não foi ressignificado. E o preço do hardware foi. A lei de Moore continua valendo. Sim, sim. A nossa cloud ela é bizarra, ela não é muito bonita. Ela é linda, mas ela não é muito grande. É um hack. A gente agora tem 4, né? Tem múltiplos data centers, múltiplos sites, uma obrigação do Banco Central. Mas ela é densa. Cara, a gente vai ter que fazer um episódio pra o ambiente de produção da gente tem 500 cores. E cada máquina, são 10 máquinas, 11 máquinas, cada máquina 2 terabytes. Eu tenho 20 terabytes de RAM. A maior máquina que você consegue numa cloud, capped out, para em 512 RAM. Cara, se você parar para pensar essa configuração, 500 cores e essa quantidade de memória que você citou, não é um negócio absurdo pro tanto de transação que você roda. Então você está extremamente otimizado. Mas aí é o tapa na cara número 2. Quer mais um? Que foi o que a gente errou. A gente comprou quando a gente comprou da Dell, a primeira versão, eu olhei quanto que eu tinha na AWS e comprei. Aí migramos, foi bem tenso. Eu apostei a empresa inteira nisso, né? Migramos, legal. E aí, de repente, as máquinas estão rodando a 50%. E na AWS rodava 70%. Puta cagada, fizemos merda dando pau. E testa, eu olho, e já tinha migrado. E a gente fez uma migração, cara, não tinha como voltar para trás. Até tinha, mas não tinha um cenário, não, foda. Então a gente tava, sei lá, naquela época a gente já tinha 150 cores, 3 anos atrás. E a gente comprou 200 cores, para uma gordurinha. E a gente migra às 4 horas da manhã. Foi a única vez que a gente fez um release de madrugada. No dia seguinte começa a rodar tudo certinho e ela vai roda 50 cores. Pô, peraí, cara, a gente tá fazendo uma coisa errada. Não. Por quê? Deixa essa pergunta para quem. Porque o IOPS num hardware bare metal é tão brutalmente maior, uma cloud média, mesmo com disco NVMe, esses discos maiores, você tem o storage, né? Acessando o banco de dados, você consegue 2.000 IOPS num disco. É que eles estão fisicamente muito separados. Está do outro lado do data center. Você tem coisas como velocidade da luz na fibra, entendeu? Sim. Às vezes o teu disco está aqui, se você usa uma coisa como EBS, né? A tua CPU está de um lado, às vezes o teu outro está em outro prédio. Sim. Okay? E o bare metal geralmente está na barriga do servidor. Está na barriga, né? A gente usa replicação, a gente usa Ceph e tudo mais. E aí foi o grande tapa na cara pra gente, né? O IOPS é tão rápido que a CPU não fica idle. E aí a CPU caiu 50%. Caraca, velho. Eu chego a ativar que provavelmente o maior gargalo de todo mundo hoje não é mais CPU e RAM. É IOPS. E no meu caso, né, a IOPS é o pulo do gato, que eu faço 10, 12 milhões de transações. Não, faz todo sentido. A IOPS é o problema, né? Sei lá, qualquer coisa que quem usa SAP sabe disso. Tanto é que tem muitas empresas que estão no SAP que não querem ir pro cloud. E isso para mim, eu comecei... Eu era grande... Eu dava risada de grandes bancos usando mainframe. Talvez tenha uma razão de ser de alguns caras que ficarem agarrados no mainframe, entendeu? Tem alguns tapas na cara. Mas isso tudo é relevante. No final, essa cloud privada que a gente tem é mais fácil gerenciar.
Ele é mais auditável e ele é mais seguro, brutalmente mais seguro. Cara, eu ainda tenho dúvidas, você vai voltar aqui para explicar sobre a monitoria e o gerenciamento. Posso falar agora, vou dar um overview, por exemplo. Por que ela é fácil pra gente? Tá muito da nossa cultura, tá? Primeiro, todos deploy é via Tekton. Não sei se vocês conhecem Tekton, tá? No ambiente de produção não é ser humano. Então, o deploy é um commit. A gente usa os clássicos, né? Terraform e Ansible com Tekton. Então não é muito visual a nossa cloud. Ela é lá no GitHub. Quem comanda ela. E beleza. Já é. Que é considerado hoje. Isso é considerado o melhor alto nível de gestão. Então a cloud privada, o ambiente de produção, né? Ele é controlado pelo GitHub. Você que está aí escutando esse episódio bacana e quer levar toda essa tecnologia, essas novidades para sua empresa e não sabe como, chama o time da VMBears. A gente pode ajudar vocês com desenvolvimento de software, com arquitetura de soluções, a entender os problemas que vocês estão vivendo e sair do outro lado com uma solução bem bacana. E se você está escutando o podcast para aprender coisas novas, faz o seguinte, manda um e-mail para a gente no peoplecare@vmbears.io e você pode fazer parte também do nosso grupo de talentos. Valeu! Agora o time do Relações Públicas vai gostar mais de mim. Mas, por exemplo, um incidente que a gente geralmente tem no mundo corporativo quando trabalha com DC e que a gente evita, por exemplo, quando tem serviço gerenciado. Se eu tô lá num RDS da Amazon com Oracle, sentando pau em registro, eu dificilmente vou ter problema de lock em banco, etc. Porque o próprio serviço gerenciado, ele se recupera. Tapa na cara número 5. O Oracle, o Postgre, salvo a Aurora, né, que é um banco da Amazon fantástico, o posto que eu tô usando e o posto que todas as clouds é o mesmo código, cara. Então, mas o problema não é o código, é que na nuvem eu tenho já mecanismos ali que ele se recupera reinicia? Exatamente. E quando eu tô no DC... Não, mas a gente não faz isso, não. Eu preciso ter um DBA que vai olhar, falar, pô, tem... Então, a disponibilidade do serviço quando eu tô no autogerenciado, ele é mágico pra gente. Ele é mágico, mas é curioso. Ele custa, mas ele é mágico. E como é que você consegue chegar nessa disponibilidade dentro do DC? É isso que eu tô curioso. O DC pra mim é interessante, bela pergunta. Pergunta de quem entende, né? Sei lá, Postgre, Mongo, qualquer banco, né? Ou agora o ClickHouse pra gente. A mágica tá no código open source. A nossa distância para um código. Se ele resetasse tudo é replicado, né? Então a gente roda tudo distribuído, sei lá. Qualquer serviço nosso tem 3 instâncias. Então isso determina certos bancos que a gente vai usar, certas arquiteturas, tá? Se algum deles reiniciar, a máquina vai perceber. Eu não rodo na Shell, né? A gente root, né? A ideia de logar num Linux lá, sei lá, uma vez por ano alguém loga e dá uma olhada, né? Mas roda no Kubernetes, ele detecta aquele nó vai crashear. E vai ser instanciado. E acabou. O resto é Terraform e Ansible, cuidando disso tudo. De resets... Tuning em banco, etc. Você nunca teve problema de latência no DC, não nada? Tem, cara. Esse é o tapa na cara, porque o hardware... provavelmente daria para ter o dobro. O tuning não é um problema em bare metal. Não é um problema. Exatamente por isso, porque provavelmente o tuning você precisa fazer na cloud, no bare metal não. Eu sei que o nosso ciclo de memória é 2 vezes. Não é que, sei lá, se você comparar, eu sei que tem cloud, eu não vou citar nomes, eu sei que a gente já usou muito pesado, a gente já teve conta de milhões de reais em cloud, então a gente conhece bastante cloud. Algumas clouds são 5% melhores que outras. Tem uma em particular que é melhor, tem algumas assim. Você tá nomes aqui que a gente não tem problema nenhum. Não. A gente teve muito problema com a Azure, por exemplo. A gente rodava um pod, um grande varejista, né? Que não era mesmo código numa cloud, vão dar. Então você tem lá. Porque tomou mais porrada. O mesmo código que a gente rodou na cloud, no bare metal, ele roda 50% melhor. Essa brutal tapa na cara de que na cloud você está melhor cloud que você tem aí, gastando fortunas, né? Com IOPS, que você está lá com 200, você tem um disco lá de 200 terabytes e você tem 2.000, 3.000 IOPS,
esse mesmos terabytes no bare metal, você vai para 2 milhões de IOPS. Não, quanto a isso eu não tenho dúvida. E aí acabou o tunnel, não tem mais gargalo. Eu não consigo chegar no limite da máquina. Quanto a isso eu não tenho dúvida porque você está trabalhando num ambiente totalmente personalizado e com tudo muito mais próximo, que você consegue ter uma latência de barramento ali dentro. É muito brutal. Muito cara, brutal. A conta foi 50% mais rápido no primeiro dia. A gente olhou assim, cara, não, tanto é que a gente achou que tinha algum bug no código, entendeu? Sim, quanto a isso eu não tenho dúvida. A minha dúvida, e o que eu estou espantado, é você não ter overhead de pessoas para manter isso tudo de pé. E isso eu vou deixar pra gente fazer não, isso no público, a gente tem desde... É o contrário, por exemplo, para nós... Porque geralmente quando a gente fala de pessoas que repatriaram, e a gente já teve casos que a gente falou aqui, o cara fala, pô, na nuvem as coisas se resolviam sozinhas. Eu vim pro DC, beleza, o DC é mais barato, mas eu tive que contratar um caminhão de gente para deixar o DC funcionando. É um pouco... Aí tem muito dos Sibérios nisso, tá? Por exemplo, o nosso ambiente de produção... É que... Qual que é o problema da nuvem? Ou a vantagem da nuvem? Que cada um escute como quiser. Que você faz no mouse. E vamos dar parabéns para a AWS, que criou esse conceito. E são bilionários. E a AWS sai, né? Lembra? Quando a AWS é lançada, a Amazon valia $13. 5 anos depois, a Amazon vai para $3.000. Ela foi a Nvidia na época dela. Não, e sem contar o que baixou a barreira de entrada para empresas brutal, que precisavam... Tanto é que a gente pivotou. O primeiro ano a gente rodou na Amazon. Não tinha, a gente, com toda startup, usamos aqueles golpes de conseguir uns créditos, pivotamos tudo lá, testamos. Mas esse mouse, quando você entra quando você vai para um mundo maior, quando você profissionaliza e você vai e começa a usar Terraform e Ensemble, não se deve, ou não se deveria, entrar no ambiente gráfico. Até tem um botão lá que você pode travar. Quando você está nesse nível de sofisticação e a sua empresa tem já continuous building, continuous deployment, não tem mais distinção cloud para bare metal. E aí a parte legal, né? Tem coisas muito novas, né? Tem Proxmox, tem VMs, tem LXC, uma série de... startups começaram a criar produtos. A gente usa, por exemplo, um produto... A nossa nuvem tem um... O que era o nosso maior medo? Não era tanto DC, não é a parte de infraestrutura, era firewall. E aí a gente achou um produto banal da Cloudflare, que eu amo de paixão, que se chama Zero Trust e Tunnel. Isso. A nossa cloud, não sei quem foi... Eu sou fã da Cloudflare. Eles caíram ano passado, eu fiquei com raiva. Mas eles têm um produto chamado Tunnel. Dentro do nosso Kubernetes, o nosso Kubernetes se conecta na Cloudflare. Então, a nossa nuvem não está exposta na internet. A gente tem uma série de blocos IPs e eles estão bloqueados. Olha que loucura. O nosso firewall tem 10 linhas de código. Por quê? Porque não pode entrar tráfego. Você tem como se fosse um link privado direto com a conexão do AF e DNS da Cloudflare. Exatamente. E aí todo o meu firewall, a gente não abandonou a cloud, todo o meu firewall está na Cloudflare. Então o meu cliente de fora, ele só vê a Cloudflare. Aí eu fecho um túnel. Porque tem alguma CDN junto com a Cloudflare e tal? Tem, a gente já tem até duas, né? A gente tem 2 domínios. Como a Cloudflare ficou fora do ar, agora a gente tem uma segunda. A gente também vai ter Autonomous System, tem algumas, a gente está tirando a SN. Mas nenhum IP nosso atende na porta 80 ou HTTPS. A gente não tem IP público. O nosso tráfego IP só serve para falar com a Cloudflare. Isso aí foi o maior disruptor. Sem isso a gente não teria feito também. Não teria como sair da AWS. E eu digo, por exemplo, outra coisa, quem é multi-cloud, né? Tem muita gente multi-cloud. Você deveria não usar nenhum serviço como um CloudFront, de nenhuma das duas, se você quer rodar multi-cloud. Qualquer pessoa está convidada a conhecer. E é curioso, eu já fui questionado, já me chamaram de louco, excêntrico, e eu mostro para mas galera, é o contrário. Não, mas aí no caso, por exemplo, do front door, da Azure ou dos outros CDNs, por isso que eu falei contigo da computação de borda, porque aí, se você precisa de uma latência muito baixa, geograficamente muito disperso, faz mais sentido você ter, por exemplo, um Akamai CDN, que aí você vai estar muito mais perto do nosso final, e o nosso site, tudo que é público, os plugins, né? Como a gente tem muitos sites, tem um JavaScript nosso, tem um plugin. Aí ele vai numa Cloudflare. A Akamai seria o próximo passo pra gente. É muito mais a gente sentar com a Akamai e trocar a Akamai. Minha latência é o lado que não está na internet, é onde a minha fibra ótica com o Banco Central. Eu tenho uma conexão direta com o Banco Central, que é essa rede privada que não está, né? Mas é curioso, a tua cara, até a tua pupila, né, de lata, quando a gente fala da cloud privada.
Tanto é que, quando teve a história da cloud privada, a decisão da cloud privada foi mais fácil do que contar. Quando a gente percebeu isso, e a gente viu os números, viu a latência, a gente não ia contar para ninguém. Viu o segredo estratégico. E é interessante, dos primeiros movers, né, dos first movers que foram para a AWS, eles perceberam o valor daquilo, né? A gente ainda usa a AWS muito para S3, backup em S3 Sim. é imbatível, o custo de storage por terabytes, Um archive o lá archive lá é ridículo, manda bala e tal. Então a gente não é que a gente saiu da cloud, a gente escolheu uma compute, memória RAM, né? E é o valor disso, né? Pensa que um servidor 1U, né, que é um equipamento do tamanho de, quem ainda sabe o que quer dizer um U, né? Um equipamento, sei lá, padrão de hack. Eu posso ter 2 terabytes de RAM e 190 cores numa máquina. É o que você falou, né? Quem viveu a evolução disso... Tem traumas de infância. Tem traumas. Por exemplo, quando começou a ter as primeiras... A AWS, que foi a pioneira com nuvem e tal... A alternativa que a gente tinha era servidor dedicado em soft layer, lembra? Soft layer. Cara, que você tinha que pegar o root daquilo ali, gerenciar aquilo na mão. SSH na máquina, SSH entrar de lá, madrugada, release etc. durante a noite, alguém tinha que ir lá no data center. E era um custo absurdo, porque você não conseguia... Você tinha que comprar a máquina inteira, ou você levava a máquina overprovisioning, toda. ou você comprava errado, você sempre comprava errado. Exatamente. Então você não tinha questões de escalar conforme o uso, etc., que a nuvem trouxe. O que a gente gosta? O custo é uma componente interessante. Então, todo mês, ou todo ano, todo semestre, a gente compra um hardware novo. E aí, o que acontece? Eu tenho hardwares de tamanhos diferentes, memórias diferentes. Correto? O que deveria ser um pavor. Os novos, em geral, são mais modernos, né? São mais rápidos. O que eu pego? Eu plugo ele no Kubernetes e o Kubernetes sabe. Sim, porque aí você gerencia só o pod ali. O Kubernetes sabe, essa máquina tem 200 cores, eu vou jogar só X pods nela. E aí ele consegue gerenciar isso. Então, o que a gente tem? No mesmo cluster, né, o cluster de produção são 11 máquinas, se eu não me engano. No mesmo cluster eu tenho máquinas de 1 ano, 2, 3 anos de idade. Totalmente diferente. Eu posso ter vendor diferente. Tem uma camada de abstração que resolve esse problema, né? Elas estão em switch, alta disponibilidade, alta redundância, tudo do bom ou do melhor, né? Cada um com 2 fontes e tal. Uma pergunta sincera. Você deixa todo o hardware já disponível ou você faz autoscaling direto no Kubernetes? Porque para você não faz diferença. A gente você já está com o hardware disponível. O hardware está full, o ambiente de produção está full. Em coisas como, por exemplo, Black Friday, e é interessante, aí acontecem umas coisas que a gente gosta, né? A gente tem hoje, literalmente, o melhor SLA do mercado. A gente está com, sei lá, 18 meses de uptime do Pix. O segundo concorrente, que é um dos maiores bancos brasileiros, tem 2 dias fora, se você contar. E aí sempre cai alguém. Às vezes cai alguns concorrentes e nessa hora o mercado vibra pra gente. Então é legal, a gente tem muito um trabalho de marca, né? A gente tem que se provar como instituição, somos um entrante, né? Mas é muito... E construir uma marca em SLA demora, né? Demora uma vida para você construir reputação. Então a gente deixa um hardware agressivamente provisionado para quando cai, e seguido cai. Então às vezes está detalhe, sei lá, caiu alguém, eu não sei quem caiu, porque o mercado vem pra gente, né? Um e-commerce bom, às vezes tem 2 provedores. Eu tenho concorrentes, um mercado disputado, eu tenho instituições de grande... E como é que você lida com DR nisso? O que seria de DR? Disaster Recovery. Hoje são 2 sites totalmente espelhados, totalmente duplicados. Você tem ativo. E aí tem um ativo hot. Entendi. E a gente pode, e é isso que eu gosto da cloud, a gente mantém o nosso Kubernetes igual na AWS. E aí é um seguro. Então e aí você é legal. tem ativo em DC e ainda tem eu posso migrar em até 4 horas para a AWS. E isso é interessante na cloud, porque eu tenho todos os meus YAMLs estão lá, tá tudo com capacity 0. Mas eu posso, até porque eu tenho que provar isso para o Banco Central, né? Eu já sou um participante com volume considerável que eu sou auditado. Eu já sou de interesse, porque eu sou responsável até por outros bancos. Existem bancos ou instituições que já usam a nossa infraestrutura, ok? Então eu tenho que a gente todo semestre o Banco Central me manda um questionário de segurança da informação com 400 perguntas. Ou seja, facinho, né? A gente já tem coisas como ISO, PCI, né? E uma delas é a redundância. Então a gente tem 2 data centers aqui na zona na Favela de São Paulo, né? Osasco, eles estão distantes alguns quilômetros.
tem uma fibra entre eles estão em hot. Então você tem ativo, e aí você tem os YAMLs e os scripts Terraform, você consegue subir na nuvem em algumas horas. Estado pavoroso, deu tudo errado. Caiu um avião, explodiu uma bomba atômica em São Paulo, aí eu consigo renascer na AWS. E aí é legal, porque esse seguro me custa uns $50, porque eu tenho um cluster Kubernetes lá que está provisionado, ele está igual ao meu de produção, mas ele está zero. Ele está zerado, e você tem lá os seus scripts que você só dá um start e infla o ambiente. Né? Essa é a ideia. E é interessante, muita gente discorda disso. A gente tem um certo orgulho disso. O pessoal olha com ceticismo, com descrédito. Não teria como a gente ter feito. Esse é o ponto. No nosso volume, no nosso caso, na latência que a gente quer operar, tem a piada, né? Eu mandei um e-mail para a IBM pedindo cotação de um mainframe. Cara, não acredito. Não tinha como, cara. Deixa eu explicar. O pessoal o pessoal, acho que vocês não. A gente, como brasileiro, pro Brand, tipo Bacen, pro Campus Neto, a gente não tem ideia do que é o Pix. Deixa eu falar o que é o Pix. São a última vez que eu li, 350 milhões de transações dia. Algumas. Eu faço mais operações. Não é tanto em valor fiduciário, mas em operações que é mais que a Argentina. Ok? A nossa startup aqui, a UV, faz mais operações. E não interessa se é 29,90 ou 29 milhões de reais. Não, em quantidade absoluta de transações. Em quantidade de operações, a gente faz mais que a África. O que mostra o quanto o país é grande, quanto o nosso país é relevante. E o Brasil, o Pix está disseminado. Quanto o Pix, tá bom, se são 325 milhões de transações dias, são 325 milhões para dois lados. Então quer dizer que alguém mandou, quem recebeu. Ok? Então, sei lá, se eu mandei da caixa Pix, quer dizer que é uma operação do meu lado e uma do Deda. Então, na verdade, são 700 ou 800 milhões de registros de só o Pix. O Pix é brutal. O Pix, ele está promovendo na tapa na cara. E o Banco Central não dá remédio para o mercado. O Pix, ele toda a teoria de computação, ele testa no limite. Cap Theorem. Tem problemas assim de como gravar os dados no banco de dados. Um registro, tem problemas, né, que se estuda em acadêmicos, né, que um dos maiores problemas meus e de todo o mercado é saldo em conta corrente. Saldo em conta corrente. Peraí, Rafa, o saldo é soma... mas o saldo eu tenho que gravar, né? Eu vou gravando crédito, débito. E aí esse saldo, ele tem que estar sincronizado a cada transação. Sim. É que muitas pessoas acham que o saldo é um registro, mas na verdade ele é um resultado de uma operação que você tem que atualizar a cada nova operação. No nosso caso, a gente faz o modo mais tosco, mas é o jeito certo, que é o modo que os padres gregorianos inventaram para contabilidade, né? Depois acaba uma história, por que inventou essa contabilidade? Para não roubar cerveja, né? É a reversão que eu gosto. Então, cada vez que alguém acredita o debito, eu recalculo o saldo. Sim, mas é o mais normal, né? Não é todo mundo que trabalha assim, não. Porque se você tiver que... Você que está ouvindo a gente, imagine que para saber o saldo, você tivesse que calcular o seu extrato todas as vezes para chegar. A gente faz que nem o Bitcoin. A gente volta até a Gênesis, né? E aí você teria que voltar... Esse é um problema que parece trivial, mas assim, para nós, ou para certos players do mercado, para os 10 maiores instituições brasileiras, é um problema dificílimo. É um problema que a Bolsa de Valores, Nova York tem, a B3 tem, a gente tem, os grandes bancos. Mas, na verdade, é um problema bem documentado na computação que não deixa de ser uma máquina de Estado. É uma máquina de Estado. Você tem um Estado, aí você tem uma nova operação, você troca de Estado e você registra esse Estado. Mas nem tanto Estado. Por isso que não é tão... Não é ruim o que você faz, cara, porque é o básico. É o básico natural. Em escala, né? É o básico em o escala. problema é que a Capstone é o Cap Theory, né? Você tem que escolher 2 de 3. Você nunca consegue ter os 3 ao mesmo tempo. Eu quero ter alta disponibilidade. Eu quero saber o saldo. E todo mundo tem que saber, sei lá, se eu tenho 10 servidores, todo mundo tem o mesmo saldo ao mesmo tempo. E eu tenho alta escalabilidade disso. Você nunca consegue ter os 3. Sim. E cada instituição escolhe Você vai ter que abrir mão de algum dos pontos. Né? E aí, o mais novo agora, o tema moderno do Pix, que deixa todo mundo de joelhos, envolve AI, é antifraude. E aí vale mais um podcast, porque o antifraude do Pix, assim como qualquer instituição, você tem 200 milissegundos para decidir se você aceita ou não o Pix. Cara, que IA que roda em 200 milissegundos? A gente tem feito muita coisa em 200 milissegundos. É muito desafiador. Porque o Banco Central ele obrigou o seguinte, até então, até os incidentes do ano passado,
a maioria das instituições não tinha nenhum filtro na entrada. Você só, o dinheiro entrou, eu travo na saída, que é como qualquer... Porque na saída você tem controle, você sabe quem é o cliente. E o Banco Central obrigou agora as instituições a terem filtros na entrada. E teoricamente, obrigou não, ele colocou uma série de regras que meio que te obrigam a ter isso. Tá? Ele primeiro permitiu que você faça, ou seja, alguns bancos podem recusar transações. Isso está acontecendo. Tá? E é importante recusar na entrada. Essa decisão tem que ser tomada em 200 milissegundos. Porque depois que você aceitou, ou você aceita, ou você nega. Você tem que dizer, tomar a decisão de receber. Eu, como instituição, né? Eu tenho que aceitar ou não aquela transação em até 200 mil. Cara, 200 milissegundos é a persistência de uma API de banco de dados. Como é que você roda um modelo de AI? A gente consegue rodar um modelo de AI em 50 milissegundos. Cara, é muito apertado, cara. É apertado pra caralho. É apertado. E vai acontecer. E não tem como não voltar. Não só 200 milissegundos, né? Mas você tem que ter uma carga de pré-processamento. A gente tem heurística, a gente vai tomando decisões antes. Estamos contratando caras de AI pra gente, né? Qual que é o problema disso? Não é nem tanto 200 milissegundos. 200 milissegundos a gente já resolveu. O problema é fazer isso 10 milhões de vezes por dia. E não errar 200 milissegundos. Sem degradar o ambiente, tá? Aí você soma agora coisas novas. Você tem Pix automático, que é uma coisa que a gente lançou, que é essa coisa que cobrar todo mundo, né? A gente tá falando de seguradoras, né? A gente tem seguradoras que cobram todo mundo. A gente tem o Pix para aproximação, que, sei lá, você vai num metrô de São Paulo, você toca o celular, passa, e a gente consegue autorizar uma transação Pix em 48 milissegundos. Caraca, velho. Autorizar rápido. Ele que dá ela. Quando a regra que o Banco Central dá, o P99, né, é 5 segundos. O P90 é 1,5 segundo. Eu e os 5 melhores players a gente faz em 200, 300 milissegundos. E na média a gente faz em 50 milissegundos. Autoriza e liquida. Quer dizer, autoriza, eu já mandei o dinheiro para outro banco, já recebi e já sensibilizei o saldo da conta do meu cliente. A gente apostou muito nisso. Nessa ideia de ser... Agora, o interessante é que o segundo colocado, ele é 5 vezes mais lento que a gente. A gente já ganhou algumas licitações, a gente já ganhou alguns projetos de órgãos governamentais. Por latência. Quando o critério de desempate é latência é SLA. Que é uma coisa bem nerd, né? Uma coisa bem tecnológica. Sim, total. Né? Mas aí você entra para hardware NVMe, multiprocessamento em memória. O CTO na CBS adora Redis, né? Taca Redis até eu não poder mais. Redis é lindo, velho. Adoro Redis. Agora Valkyrie, né? A gente tem muito cache, muita coisa em memória. Muita coisa em memória. Isso explica muito da sua... Por exemplo, chave Pix, a gente grava todo... Ele grava em disco, né? Mas as chaves Pix... Mas se levanta em memória para ter uma latência mais curta, né? A gente grava muito... A gente tem Tem muita coisa do Pix. O Pix, ele... Interessante, deveria ter explica por que você não tem tantos cores, mas você tem tanta memória. Taca a memória. Porque aí você levanta todo o banco de dados para operação em memória, né? O SAP faz isso também. O SAP abusa disso inteligentemente, né? O MongoDB é um banco, cara, que ele tem todos os criticismos dele, né? Mas ele abusa de memória. E ele sabe... O MongoDB pode falar o que quiser dele. E a gente também tem os nossos tretas com ele, né? O criticismo. Mas é um dos bancos que melhor lida com memória. Muito melhor que o Postgre. O MongoDB, se você der 512, 1 terabyte de RAM, ele vai usar tudo. E ele sabe ler da memória e sincronizar com o disco. Desde os primeiros dias dele. Ele se resolve. Ele se resolve. Porque ele também não era ele não era bom... Como o payload dele é lento, é pesado, é texto, né? É um JSON, vamos ser honestos, é JSON. Sim, é document driven, ele vai gravar Ele não é que nem o Postgre que é binário, né? Ele sabe lidar muito bem com memória. Logo, tem muitos sistemas de chave dict, cache de usuário, cache de serviços, cache de limite, a gente grava no Mongo e pau na máquina e roda feliz. Um outro desafio, por exemplo, computacionalmente, aí entra o Kafka, né? A gente tem que saber hoje o limite noturno. Todo mundo tem isso. Isso é um problema difícil de computação também. Parece trivial, né? Porque o limite ele varia com base nas transações que você está fazendo. Então, sei lá, agora à noite o cara tem, sei lá, 5 mil reais de limite noturno. Ou 20 mil reais. No nosso caso, como são empresas, os limites são bem maiores. 200 mil, 300 mil reais. Mas esse limite ele varia, porque cada vez que ele vai recebendo ou acreditando transações, esse limite. Então não é que eu tenha assim... R$1.000. Ele está 1.500, 1.200, 1.500. Ele está todo ótimo. É que nem uma bolsa de valores. Isso a gente roda em Mongo, por exemplo.
Entendi. Ele é bom nisso. Entendi. Ele é bom. E aí você mantém a fotografia atual sempre atualizada no Mongo. É isso aí. Conforme as transações vão acontecendo, você atualiza aquele documento e tem ele sempre disponível rápido direto do Mongo. Exato. Pix em escala, cara, eu acho que é uma escola para quem quer codar problemas inteligentes, né? Cara, você tem certeza que você é o CEO, você não é o CTO dessa empresa, não? Eu gosto de codar. Eu queria codar mais. Eu quero saber um pouco agora sobre o seu background. Você falou se eu sou CTO, né? Ou CEO, né? Isso foi uma das coisas mais legais da minha carreira quando eu fui para os Estados Unidos. Eu estava no Itaú por muito tempo e eu não podia falar que eu sabia programar. Era feio quando eu estava no mercado. Tinha esse estigma nerd, né? Que não era. E aí eu caio na Amazon. E na Amazon, toda a alta diretoria sabe muito programar. O próprio Jeff Bezos, né? Ele programou um sistema de payments da Amazon, que foi depois dos sistemas que eu assumi. Zuckerberg sabe programar. Ele programa bem, né? Ele fez o Facebook longe. Ele foi longe com PHP, né? E esse estigma, e depois virou hack, né? Eu tive que ir aos Estados Unidos para voltar. Hoje eu não programo mais quase, mas eu reviso muito a PR e eu converso muito com o time. Eu sou o grande filho da puta de fazer perguntas difíceis sobre arquitetura, tá? Pro time. A gente tem um time muito legal. Eu falo que eu gosto de fazer perguntas para deixar eles desconcertar, mas eu quase não programo hoje, né? Além de ficar com Claude agora e revisar a acentuação e tal. Mas me traz uma grande tristeza não programar mais. Se eu pudesse, programaria bem mais. Mas eu voltei a ter paixão do que eu acho grandes erros de muitos CTOs brasileiros que se desconectaram de tecnologia. O que não faz o menor sentido. O que viraram diretores de orçamento. E eu sou bem crítico a isso. Porque em algum momento alguém, isso é específico do Brasil, algum momento alguém com muita má fé criou a ideia, sabe, carreira em Y, que o gerente deve ser gestor de pessoas, de recursos. Nenhum diretor jurídico, se ele ler um contrato, ele pode até ter uma equipe de 200 advogados. Se ele ler um contrato, ele vai conseguir palpitar. Ou algum VP de marketing. Ou diretor médico de um hospital. O diretor médico do hospital, ele sabe como funciona um raio-x. Ele pode não operar mais, tá? Isso é uma crítica que eu faço veementemente. Eu vejo CTOs de empresas com 200, 300, 3 mil colaboradores e é um pouco da gestão da agenda. Eles estão tão absorvidos, né, engolidos por comitê disso, comitê de orçamento, comitê de sei lá, que eles não dominam mais a tecnologia. Aí o cara é enganado por consultorias, ele é engolido por vendors, né? Essa coisa tem que voltar no Brasil. Urgentemente, tá? O Brasil é um lugar que a gente tem a Embraer, empresa de engenharia, e eu estava recordando, por exemplo, o Brasil no Sul, né? A gente estava falando do Sul, né? Antes de começar. A gente teve empresas, ainda tem empresas, sei lá, a gente tem a Parks que fazia roteadores, a gente teve empresas brasileiras, né, que competiam com Huawei e Cisco. A gente tem um corpo técnico, um time que criou um iFood, um time que criou um Nubank, né? De engenheiros. O próprio time de tecnologia bancária do Brasil. Que o time do Banco Central. É brutal como a gente criou um estigma no Brasil de que para você ser promovido em tecnologia, você tem que ser gerente. A Amazon tem que ser gerente. Tem que ser gerente. Aí, você joga o cérebro fora, né? A ideia do tech lead, né? Então a Amazon tem esse grupo de Distinguished Engineers, né? Eles ganham bônus milionários, né? A Meta agora fez propostas de milhões de dólares signing bônus para engenheiros. Essa ideia de que você tem que abandonar a tecnologia para virar diretor, almejar cargos de tecnologia, ela é contraprodutiva para um país tão carente. Isso acontece justamente na área de tecnologia, porque como você falou, o cara que é diretor médico do hospital não sabe operar, ele vai saber. Se ele chegar, alguém precisar fazer uma consulta, ele vai fazer a consulta. Ele talvez não seja com a proficiência, né? Exatamente, mas ele sabe fazer a consulta. Se o presidente, diretor de um escritório jurídico precisar fazer uma petição, ele vai fazer uma petição. Sabe fazer a petição, né? Isso acontece com a tecnologia, cara. É uma coisa que a gente tem que resgatar. Em geral, são engenheiros, né? Eu acho... Mas eu tive que sair do país, morar 2 anos fora dos Estados Unidos. Por exemplo, todo diretor da Amazon, ele sabe fazer uma query SQL. O BI da Amazon não é SQL, my friend. Toma aí, te vira. É um self-service, né?
eu tive que ir, e aí você vê esses caras operando. Engenheiros, né? A figura do engenheiro. Tanto é que quando tá na UV, a gente, é brutal. A gente não tem Product Manager, PM, gerente de projeto. Não existe a figura do PM. A gente dá uma autonomia brutal pro developer. Ele escreve a issue, ou o task, né? O caso clássico do cara que implementou o Pix automático pra gente, eu abri a issue, implementaram o Pix automático. Ponto. Esse é o requisito. Quando eu falo com o meu time, em geral eu tenho feito demandas de uma linha. O cara sabe entender o negócio e traduzir. Ele tem que escrever, ele vai conversar com a área de marketing. E aí, obviamente, a gente agora assistido por AI, né? Obviamente, depois vai ter entrar o time de marketing. E a mesma coisa pro time de marketing. Não é tão... Mas, assim, implementar o Pix automático. Você que decide. A gente coloca uma autonomia pro developer, né? Que a gente nem chama de engenheiro, né? Cara, você que define a arquitetura, você define o software. A gente tem o que pode fazer, os do's e os don'ts, né? Quais as linguagens a gente tolera, quais os bancos que a gente trabalha. Mas a partir daí, né? Obviamente, microserviços, uma série de boas práticas da empresa, né? Mas você tem um par de tecnologia ou você acumula isso também? Não, tecnologia é comigo, não é comigo. Eu só sou o pitaco. Sibelius é o nosso CTO, ele que toca tecnologia. 99% da minha agenda hoje não é tecnologia. Porra, então eu tenho que conhecer esse cara, porque se você de um papo desse contigo e você não é o CTO, eu preciso conhecer esse cara, velho. Eu acho que com o nosso CTO a gente tem essas discussões assim, cara. Primeiro ano passado, né, 2 anos atrás, foi a estrutura da cloud privada. Ano passado foi a decisão de se tornar um participante direto. E qual que é o meu papel aqui como CEO, né? É fazer as perguntas difíceis, não as fáceis. De novo, outra coisa que eu vejo pouco no Brasil. Eu tenho que fazer para mim e para o time as perguntas que me tiram o sono e deixar o time tomar as decisões que cada um cabe com o tempo de carreira de cada um. 3 anos atrás foi a decisão da cloud privada. E ela foi peculiar porque foi uma decisão fácil e que eu também podia reverter ela. Né? O primeiro hardware que a gente testou uma cloud custou R$50 mil. Então não era feio eu desmerecer ela e desculpa, errei, galera. Tá? Naquela época, 50% do time, incluindo o Sibelius, que eu não sei, era contra. Então, o meu papel há 3 anos atrás, quando a gente fez a cloud privada, era, não, tá bom, se eu entubar pro time e forçar ele, eu estava convencido já. 10. Porque o Excel era muito favorável. O Excel era brutalmente favorável. A IOPS, a Dell já tinha me mostrado, a gente já tinha visto algumas coisas de lá. O que eu fiz? Eu peguei esse servidor, tá bom, eu não posso dar o sim nem o não pro time. Compramos um servidor da Dell, liguei no 0800, botei na mesa aqui, pau. Rodem o nosso ambiente. E aí aquele servidor, sozinho, rodou todo o nosso ambiente de produção. E aí a alma dos devs mudou. Naquela semana os caras viraram. Mas eu não forcei eles a fazer. Meu papel foi fazer. Jogou a isca. Fiz a pergunta difícil, cara. Não me tragam sim. Me provem que eu não posso fazer isso. 2 anos atrás, a gente tomou a decisão de ser um participante direto. E a gente pulou. A gente foi de fintech para participante direto. O que jamais aconteceu. Tanto é que os nossos advogados, quando a gente protocolou o pedido no Banco Central, eles falaram, cara, o Banco Central não vai dar isso para vocês. E, de fato, quando eu protocolei numa quarta-feira, você faz um plano de negócio de 100 páginas. E eu protocolei, cara, quero ser o participante direto. Basicamente, é como se eu, sei lá, saísse do jardim de infância e aplicasse para o MIT mestrado. Não é nem do doutorado. Foi o que a gente fez. E aí eu, de fato, protocolei quarta-feira, 10 da manhã, 4 da tarde, alguém do Banco Central. Assim, Rafael, o senhor protocolou um negócio aqui, acho que você cometeu o erro. Acho que você errou a opção. O formulário aqui, você preenche. Não, é isso que eu quero. Daí ele falou, cara, esse servidor, você tem certeza? Daí ele falou, mas aí você vai ter que ter conexão direta com o Banco Central. É isso que eu quero. Daí ele, puta, cara, a última vez que alguém pediu isso, mas você quer se conectar diretamente com a gente? E aí ele falou assim, cara, mas você vai ter que codar XML puro, você vai ter que conectar mensageria ISO, você vai ter que ser... Tem um teste de carga, né? Você sabe onde você está se metendo? E eu falei, mas é exatamente o que eu quero. E aí essa foi a provocação, né? Não foi só minha, né? Foi eu, Sibelius, nosso contador, na época, nosso controller, né? Esse é o paradigma de uma startup. Eu peguei e fiz exatamente o que todo mundo faz, 10 vezes melhor. E essa é a história de ser a terceira startup. Volta a história de por que parte do sucesso lá. Quais são as grandes empresas de sucesso? Vamos citar no nosso mundo de tecnologia. Amazon, Oracle, Google, Facebook.
Meta, Nvidia. Vamos parar por aí. O top management é engenheiro, cara. Eles tomam essas decisões e de orçamentos de bilhões de reais com critérios de engenharia. Sim. Raciocínio lógico e não ligado pela emoção. E aí agora, qual é o contra-exemplo? E é um exemplo que eu tenho usado, eu tenho escrito muito sobre isso. Um exemplo triste, porque é uma empresa que eu admiro. Quem é uma grande empresa de tecnologia que está indo para o buraco de uma forma ingrata? Intel. O top management entrou numa loucura de marketing, sei lá o quê, tirou os cargos de engenharia e a Intel hoje, cara, o market cap dela caiu 50%, não consegue vender unidade de memória RAM. Vendeu a unidade, não entrou em AI, não entrou no chip e foi ultrapassada pelo contender, que é a AMD. Sim. Outro contra-exemplo, né? Também é uma falácia, é perigoso isso, né? É Boeing, né? A Boeing com a McDonnell se funde, troca o time de engenharia e entra com o time de cortar custos, consultoria. E você vê os problemas de engenharia que aconteceu com a Boeing recentemente. Morreu gente, né? Caiu um avião porque eles mentiram. Max, né? Aquele só, o avião, não, a gente não quer mudar o avião, então vamos meter um... Sim. Quando você estuda um pouco sobre o MCAX, né? MAX, solete como quiser, aquilo é criminoso, só não foi matou mais gente mais caro, porque era uma empresa muito grande para a economia americana, tá? Mas a Boeing tomou uma decisão grotesca de engenharia. Não tinha engenheiros, né? Que um técnico não tomaria. Um engenheiro não tomaria essa decisão. Eu consigo entender o valor... Vamos falar um pouco de business, né? Eu consigo entender por que o valuation de uma Amazon, de um Google tem esse descolamento do resto da indústria mundial. Porque tem muito engenheiro na alta diretoria. Uhum. E eles trabalham... Esse meu tempo nos Estados Unidos, né? Eles trabalham radicalmente diferente do que a empresa média brasileira trabalha. O tempo, a carga mental do time é criar o Google Chrome, é descobrir memória não planar, porque eles entendem. Ou exemplos mais mundanos, por exemplo, na minha época, na Amazon, o grande custo era logística. Logo, a Amazon desenvolveu tecnologia de fita crepe. A fita crepe da Amazon é especificar, eles viraram tintas, porque era um puta custo e tal. E disso surgiu uma série de softwares que virou qual software para logística? O SQS, que é um software que a galera usa, né? Esse software de mensageria que hoje foi inventado pelo time de logística. Ah, não sabia. O DynamoDB foi inventado pelo meu time de payments para gerenciar o carrinho. Uhum. Que é muito usado. O DynamoDB, até onde eu sei, ainda é a base do Nubank. Sim. Mas o Dynamo é um Mongo-like, né? É um Mongo-like, é NoSQL, né? NoSQL, mas qual que é a ideia do Dynamo? Ele era IOPS, ele não é barato, é um troço caro pra caramba, né? Mas ele resolvia o problema do carrinho. De novo, decisões de engenharia, né? Uhum. Então falar, Rafael, você é um CEO muito tecnológico. Eu adoro, eu não quero perder isso, né? A minha agenda hoje é muito não perder esse lado de engenharia, mas quem toca todo o time de TI de software é o Ciberes. Em que momento você começou a aprender e ter contato com essa questão do mundo do financeiro? Desde que finanças ou tecnologia? Tecnologia eu já entendi que você é de berço porque a tua formação é de engenharia. Não, mas volta, né? Na minha infância, com 5, 6 anos, eu comecei a programar num TK-85, né, com a fita do meu pai, mas um dia meu pai traz um cabo. Meu pai, eu tenho muito a agradecer meu pai, né? Ele trouxe fios, LEDs e peças de carro, e um dia ele trouxe um pedaço de fio telefônico gigante. E eu me lembro dessa cena, faz o que descobre aí. Eu fiquei ligando as luzinhas e eu consegui fazer um LED ligar, né? E aí naquela época, eu acho que eu tive uma família legal, com bastante cultura, né? Com bastante coisa, mas teve um momento que meu pai perdeu todo o dinheiro da vida dele, tudo. E a gente foi cometido aí por tipo, perde tudo, volta do zero, né? E eu já gostava de programar, eu queria aprender, e a grande linguagem da programação era Java. E aí eu comprei o livro do Doug Coulton de Java 1. E eu não tinha um computador. Então eu lia o livro, botava um papel do lado, escrevia o código, imaginava ele, compilava ele de cabeça. Eu não tinha dinheiro, eu tinha... Pô, peraí. 12 Escrever anos. Java com a mão, tu escrevia um livro, porque Java é verboso pra caralho. Imagina o Java 1 não, o Java 1 não, eu conheci o Doug na Amazon, inclusive eu conheci nos Estados Unidos, o criador do Java, eu tive muitas, e é o grande desgosto dele, ele não fala isso publicamente. O Java não era verboso.
Porra, porque o Java é Public Static Void, blá, 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 Não, blá, blá, o primeiro Java não Meu era, Deus, cara. Nunca foi verbose. Essa é a grande mística. Imagina, o Java pra você agora fazer com a Kotlin. assinatura do teu método é 2 páginas de caderno. Mas esse pra mim é o pessoal louco do Java. Isso é o Sibelius fala. O Sibelius é muito legal falar sobre funcional. A gente não usa nada de Java. Tem um código de Java lá, que é um código específico lá de criptografia. Mas eu aprendi a programar no papel, codando já. Depois eu fui para a faculdade, eu consegui entrar na Federal, eu aprendi C, com esses baixos. Tem um código meu no kernel do Linux, o módulo de Ethernet da kernel Linux é meu. Porra, que legal, velho. Em C. Mas por que eu fiz ele? Porque eu também, de novo, não tinha muito dinheiro na vida. Eu começou a internet no Brasil. Aí a gente tinha aqueles Win Modems, né? O Win Modem, para quem não está ouvindo, era um modem que não tinha... Era só a placa para conectar no telefone. Mas ele rodava tudo em driver. E ele só tinha driver por Windows. E aí eu escrevi ele em internet pro kernel. Então essa história de ser inteligente com poucos recursos, ela aparece várias vezes na minha vida, né? De novo, quando a gente construiu a Cloud Provider, eu não tinha dinheiro para pagar R$1 milhão. A UV não tinha, nos primeiros 6 meses de vida, não tinha a menor condição de pagar R$1 milhão mês. Em que momento você, nessa vida nerd, começou a ter contato com o mercado financeiro para entender o que você entende hoje de sistema bancário? E tem uma fase interessante da minha vida. Eu fiquei fora de TI por 15 anos. Então, eu termino a faculdade, venho para São Paulo, fugindo do Sul, né? Imagina, minha família sem grana. Eu chego em São Paulo com R$700 no bolso, vou dormir de favor na despensa dos caras da Ambev na Zona Sul de São Paulo. E aí eu consigo entrar na Vivo, né, como trainee, e tá tudo certo na minha vida. E eu entro numa área que eu vou entrar, que é planejamento financeiro, Excel. E eles tinham uma área de finanças que eles precisavam do engenheiro para explicar, cara, o que é telecomunicações? Imagina, a Vivo é uma empresa que gasta bilhões, CAPEX, né? Gasta bilhões em telecomunicações. Então tinha uma área de planejamento financeiro da empresa que precisava do engenheiro que explicasse para ele o que era a fibra, e não fosse enganado. Mas eu fico aí, então, uma época, desde a Vivo, depois... até minha carreira na Redcar, depois Itaú, depois Amazon, mundo afora, só no mercado financeiro. Então você, antes de entrar de cabeça no mercado de tecnologia, você já tinha um background do financeiro? Já tinha um background. E aí eu fico... Cara, eu acho que eu fico uns... Eu acho que eu fiz uma belíssima coisa. Eu fico uns 12 anos sem programar, sem tocar em Linux, nada, é só Excel. Minha vida era Excel. E foi a fase que vocês fizeram, sei lá, do PHP, do Python na web. Bizarro. Eu acho que foi uma fase ruim. Web CGI, essas coisas. Eu codei muito em CGI. Eu fiz um form em CGI. Ganhei muito dinheiro com boleto em CGI. Fazia em C. Eu consigo entender como a internet funciona pelo CGI. Para quem está nos ouvindo, isso é muito legal. Mas depois desse momento tem um corte. O mercado financeiro é muito sexy, né? Você começa a ganhar dinheiro. Eu viajo pelo mundo. Eu vou para Brasília, depois eu vou para Espanha, depois eu vou para os Estados Unidos. Eu caio no Itaú. O Itaú é muito legal comigo. Tomo porrada como analista 1, 2, 3. Chego a virar um cargo de alta gerência lá. Trabalho até com reuniões. Chego no nível bem sênior no banco. Até o momento que eu sou... Mas em negócio, não tecnologia. Nunca em tecnologia. Nunca. Usava Windows, Excel, rei do Excel, rato do Excel. Eu tinha uma área de MAS no banco. Programando macro no Excel. Só macro. Nem macro. Não, aí já é outro macro, um cargo de gerência. Eu nem macro mais fazia. Eu já tinha um time né, de fazer queries. Mas eu fico... Eu acho que tem um gap de 10 a 12 anos da minha vida que eu... não brilhava teu olho e falar, cara... Espera, mas aí que tá. Aí aquilo começa... Aí eu vou pra Amazon. Na Amazon eu vejo... Peraí, caralho. O mundo... Os caras fudidos que a gente admira programam. E aí um dia eu preciso fazer um relatório, o cara, não, te vira aí, mas cadê o Power BI? Não, Power o quê? Tableau? Não, aqui é SQL, my friend. E aí tá lá um diretor, um cara com 20 mil funcionários, não, ele abre o notebook dele, digita um query SQL, roda, e é assim que a Amazon foi, peraí, cara, aí parece aquela cortina abre, eu comecei a ver, peraí, os big guys, eles são todos tech, não tão enferrujados, como aquela história que a gente falou, né? O diretor médico de um hospital, ele sabe fazer uma massagem cardíaca. E aí, de repente, essa ideia toda de TI volta para mim. E aí eu falei, cara, eu tenho que empreender. Eu tenho que voltar. E aí eu volto pro Brasil e volto a codar. E aí eu volto a codar forte. Já tendo vivido esse mundo corporativo. Tem código teu na UV? Pra caramba, não. Ainda eu sou o segundo commit maior. O primeiro ano foi só eu e o Sibelius codando. É que o Sibelius, ele coda... Ele é muito foda em programação.
É um desvio padrão. Eu coloco ele em 0,001% da internet mundial. E eu conheço, na minha época de arma, sei lá, cheguei em algum momento a ter 1000 programadores em 3 continentes diferentes. O Sibéria estaria top 2. É bizarro. A quantidade de código, qualidade de código. E ele consegue codar com uma mão, beber cerveja na outra, xingar todo mundo na terceira. Eu preciso conhecer esse cara. E tweetar na terceira. É bizarro. Mas também um pouco, por exemplo, a coisa que a gente consegue fazer no time, né? O time é pequeno, então a gente quer ler muito, escreve-se muito. A gente é write first, escreve-se muito. Tá? Mas tem muito código da UV. Eu gosto muito do front hoje, eu gosto de umas coisas de back-end. Eu reviso muito a PR da galera, faço perguntas. A bem da verdade, eu adoraria programar mais. Calma, não ter que lidar com pessoas. Eu te entendo. Madrugada lá. Minhas madrugadas, meus finais de semana, agora eu estou empolgado muito com geração de código, com IA generativa, etc., engenharia de contexto. Tô voltando, criando produtos e tal. Estamos contratando, tá? Todo dev, quando entra na gente, ele escolhe. Bem-vindo ao UV. Ou um MacBook Pro M5 Top-Up, que a gente chama. É o Max Out. O que é Max Out? A gente vai na loja da Apple e MacBook Pro, né? Melhor CPU, melhor disco, melhor RAM. Então é uma máquina que custa 40, 50 mil reais. Ou um Dell Inspiron X, também top-up. Ele que escolhe. E a gente disse, bem-vindo. Se você ficar 1 ano e meio, 2, essa máquina é sua. Porra, que legal, cara. É legal, porque aí o cara cuida, nunca mais quer um café na máquina. E é dele. Então, bem-vindo ao UV, toma aqui. Eu vou te falar que eu sou o cara que ia pegar um Dell. Doesn't matter. E aí os caras pegam o Dell, o que eles fazem? Quando ele pega o Dell, primeira coisa que ele faz, tira o Windows e põe o Linux. Formato e mete o Linux, lógico. É isso que eu vou falar. Ele tira o Windows e põe o Ubuntu, né? Ou Red Hat, alguma coisa assim. Eu sou do time Ubuntu. A gente roda Ubuntu também. 2, hoje na UV, cada dev está autorizado a gastar sem descrição, $100 com AI. E a gente já está levando isso para $1.000. De tal forma que em que AI vai ter. E lá no data center, a gente tem algumas máquinas hoje que cada dev tem uma máquina virtual, no caso uma LXC, num servidor separado, num ambiente totalmente segregado do ambiente de produção, que é um cluster Kubernetes, uma máquina virtual com 1 terabyte de RAM para cada dev. Eu ia te perguntar para a gente fechar, porque o papo tá maravilhoso. Dá para falar, que TI é o papo aqui. E Rafa, você vai ter que voltar aqui muitas outras vezes, porque o papo tá incrível. Só convidar, cara. Mas vocês podem conhecer o nosso escritório em Floripa, que já tá legal. O de São Paulo tá em obras, vai ficar fazer pronto. O próximo lá no escritório? Pode fazer. O de São Paulo tá em obras, vai ficar pronto em abril. E a gente leva clientes, amigos e parceiros, acredite ou não, 2 vezes por mês, com muita negociação, a gente leva no data center. Pô, vamos lá, vamos gravar um episódio lá. Com autorização do operador de data center, é um tour difícil, tem requisitos brutais de tecnologia, é um ambiente de segurança nacional, né? Mas a gente conseguiu criar, a gente tem um procedimento ISO, com uma norma, passo, até qual o caminho, como entra, como sai, quem que pode, o que faz, tem todo um protocolo, né? Que foi 1 ano de negociação para conseguir levar as pessoas no nosso ambiente físico. O Rafa vai deixar o compromisso que ele vai tentar levar a gente lá, nem que a gente não faça um episódio, mas a gente faça um vídeo para conhecer o DC e saber como o vídeo não dá, gente. Dá para fazer certos vídeos, certos lugares não dá, infelizmente não. A parte mais, infelizmente, vamos gravar um episódio. A parte mais legal não dá para filmar. Na porta dá. Na parte mais legal não dá para filmar. É um requisito de segurança. A gente já fez alguns vídeos. Mas vamos tentar fazer alguma coisa lá que vai ser legal. Mas em Floripa a gente vai gravar. A pergunta que eu quero te fazer é: você repatriando tudo isso dentro do DC, e aí você falou que você já soltou algumas coisas muito legais aqui pra gente, que você tem muita escala com Kubernetes, você trabalha com muito banco de memória, por isso que tem muita RAM, mas com o advento de IA e vocês, como uma empresa mega tecnológica, vão começar a trabalhar com inteligência artificial mais cedo ou mais tarde? Já. Já estamos. Já é o 2º maior orçamento. Você vai ter infraestrutura de... belíssima pergunta, gosto. De cluster provavelmente não. A gente testou, tá? Porque isso sim é muito caro. Não, é muito caro.
Você botar uma TP100, 200 lá de NVIDIA em DC é muito caro. A gente pediu cotação para todos os vendors e tal. Por que ela é cara para a gente, tá? Porque a gente não usa IA constantemente, tá? Que aí você tem capacidade ociosa. Eu tenho capacidade ociosa. O custo de AI, cara, eu conheço bastante. Acho que eu conheço bastante. Não vou tentar afirmar nada. Conheço bastante de IA, porque a gente está codando bastante coisa em IA. Tá? Hoje a gente deve gastar na UV já uns $50 mil, que é só para programador, só para o time dev. E a gente... Geração de código. A minha estimativa, e mesmo a nossa cloud, a gente também tem orçamento, por mais que a gente tenha autorizador, a gente já tem custos de cloud na casa de milhões de reais, de novo. A gente já tem coisas novas em cloud. Vai ser muito difícil repatriar a UV e repatriar a AI. Porque a não ser que a gente consiga usar o antifraude em AI. Porque AI é brutalmente caro. Eu consigo entender o custo de um data center de AI custar na casa de 3, 4, 5 bilhões de dólares. Porque aí eu vejo alguns problemas do seguinte: você vai ter que ter GPU de qualidade no teu DC e você vai ter que fazer o manejo do modelo. E isso, cara, tem uma... eu jamais criaria o meu LLM. Para nós é RAG, né? É aumentar. Mas o problema de uma GPU é o seguinte: o que é uma GPU, tá? A gente cotou o que a gente consegue num plano da Anthropomorphic lá, com tokens lá, que nos custaria $1.000. Se eu fosse botar isso em hardware, largou de 400 milhões de reais. Porque qual que é o problema? É bizarro, né? As pessoas... Tem vários casos legais. Agora tem o Nexo, que roda em 4, 5 Mac Minis, né? Aquele cara é lindo, mas ele é lento, né? Não dá escala. Não dá escala. E eu começo... Quando você começa a pedir orçamento... Eu já pedi orçamentos para NVIDIA, Supermicro, a própria Dell, Oracle, agora de AI Bare Metal. Ele é impagável. E aí você consegue dar a ideia... Eu comecei a ver financeiramente, eu tenho um background para falar, o quanto AI é caro. E é mais fácil pagar como serviço via API. Não só isso, eu tenho certeza que o OpenAI está com um problema seríssimo de caixa. Eu consigo ver agora, como eu tentei montar uma para mim, uma mini, o quanto que esses caras estão descasados de caixa. Eu fingi, vou usar meu chapéu de finanças. Podemos falar 10 horas sobre finanças. Tá? AI, ela vai ficar brutalmente mais cara. Ela tem que, ou então todo mundo vai quebrar junto. Outra coisa, os modelos... Não sei quanto, acho que as pessoas não conseguem entender o quanto um modelo de AI ele é tosco. Na quantidade de permutações que faz. Se você perguntar, sei lá, um token prompt que você pega lá 25 perguntas lá num chat GPT, aquilo vai mover de 250 a 300 milhões de operações na GPU. Sim. É inimaginável. Eu lembro até hoje que quando a gente aprendia inteligência artificial na faculdade, um dos modelos mais custosos era o de evolução natural. Correto. Que você tinha... você simulava a teoria da evolução com bips, né? Com bips. No aquário. Isso, você criava uma população de soluções, avaliava as soluções e aí criava uma nova solução que era filha daquela outra e aí chamava algoritmo genético. Correto. E aí você fazia algumas iterações, só que era muito, muito, muito custoso. Porque você tinha que calcular cada solução, avaliar cada uma delas, evoluir ela, né? Pegar as mais preparadas, as mais selecionadas e cruzar elas para dar origem a uma nova solução. E aí, nessa nova população, avaliar todas, pegar as mais avaliadas e aí você chegava numa solução otimizada depois de 10, 20, 30 gerações, né? E isso já era absurdamente caro do ponto de vista computacional. E o modelo de LLM que a gente tem hoje usando os Transformers é muito mais custoso do que o algoritmo genético. Ele é lindo. Eu adoro álgebra linear, né? Não sei, acho que tem 2, 3 vídeos no YouTube que explicam muito bem. Tem alguns vídeos de 6 horas, explica do zero. Eu já assisti algumas coisas, né? E o paper do Google também vale a pena ler. Quem não quer, all that you need is attention, né? Um belíssimo paper, né? O paper original. Mas quando você para pensar, é quase um brute force. É quase isso. AI hoje é brute force, tá? A gênese do modelo, né? O modelo que eu mais estudei até então é o Llama, né? Do Facebook. Cara, pega toda a internet, passa por esse ralador de queijo aí, né? E cospe do outro lado, né?
O que eu acho que vai acontecer? Em algum momento, certos modelos de inferência, porque gerar o modelo gerar o modelo só os Estados Unidos e a China conseguem. Ok? Acabou. Nenhuma outra nação é que nem a bomba atômica. Tem uns aí que tem, tipo, o Minimax e tal, ali que... Mas high-end é Estados Unidos. É que nem a bomba atômica. Nós estamos vivendo aqui um novo Manhattan Project. Tá? O capital de gigawatts de energia que é necessário de você ter um data center que cria um Llama ou que cria um Opus 5.2, sei lá, esses modelos mais modernos, cara, é absurdo. É absurdo. Você está falando assim, sei lá, a energia de Itaipu por 2 meses. Sim, é nesse nível de paranoia, fora todas as permutações que acontecem nesses hardwares lá dentro. Então é tipo um Manhattan Project. Você requer um capital intelectual, um capital de energia, capital de infraestrutura, quantidade de fibra ótica, de cabos, pessoas, que é parafuso, no momento água e alavancado, né? Então, não necessariamente você tem um retorno imediato dessas empresas, mas você tem uma corrida de quem vai ser o pioneiro, quem vai ser o dominante do mercado, né? Para mim, é brutal que eu mudei isso radicalmente em novembro do ano passado. O meu orçamento de TI, eu estou convencido, como CEO da UV, que em 2 anos AI passa todo o resto de qualquer orçamento que eu tenho. E eu acredito que isso vai acontecer com toda e qualquer empresa. Desde um cara que tem um blog até grandes seguradoras ou a Petrobras, que deve ter o maior orçamento de TI no Brasil. Se ela gasta, sei lá, 10 milhões de reais mês em cloud hoje, em 2 anos ela vai estar gastando 10 milhões de reais em cloud e 30 milhões de reais em AI. Isso vale um corte, hein? Notem aí. Eu me convenci de tamanho o impacto na UV hoje com AI. E por que eu acho isso? Porque o nosso orçamento de cloud ou de infra, fale como queira, cresce 5% ao mês e o de AI cresce 25%, 30% ao mês. Nessa explicação. Então eu fiz essa... É quase linear. Eu fiz a progressão geométrica disso, progressão linear, regra de 3, raiz quadrada, um pouco de bruxaria de orçamento. E eu falei, caramba, peraí, em 2 anos meu orçamento de AI passa a qualquer outro orçamento da empresa. Muito bom ver o teu ponto de vista. Meu caro, a gente já estourou o nosso tempo, o episódio tá incrível. Eu gosto de episódios longos. Ter que voltar mais umas 3 ou 4 vezes pra gente continuar esse papo. A gente pode falar sobre economia brasileira, a gente pode falar sobre e-commerce, táticas de marketing. Você tem que vir aqui para falar de repatriamento de workload para data center. E aí eu quero conhecer seu CTO, quero que a gente converse mais sobre isso, porque isso deixou um gostinho aqui da galera entender como é que vocês estão operando isso, porque vocês estão sendo pioneiros em fazer isso sem overhead. A gente é bom em quebrar paradigma. A gente quebrou 3 e já deixo o convite esse ano. Todo ano eu me prometo algo muito difícil, ok? Esse ano a gente vai anunciar algo muito especial para mim. Olha para aquela câmera ali. Esse ano será anunciado. Há 3 anos atrás a gente repatriou a nossa cloud. 2 anos atrás a gente se tornou a mais rápida instituição a virar participante direto. E esse ano nós vamos anunciar algo muito especial. Esse é o meu projeto pessoal para o ano. E a gente vem contar em primeira mão para vocês aqui. Conte, tem que contar agora, cara. Não posso. Eu deixo. É um hardware. É um hardware? É um hardware. Legal. Alan Kay. Quem gosta do próprio software ou quem valoriza o software constrói o próprio hardware. Então a gente está construindo um hardware. Vai lançar aqui com a gente. Lanço com você em primeira mão. Te convido para o lançamento. De novo, Brasil muito carente em hardware. Muito carente. E a gente é louco de produzir um hardware no Brasil. A gente vai fazer isso aqui. Incrível. Quero conhecer. Show de bola. Rafa, obrigado, cara. Que episódio foda. Muito bom trocar essa ideia contigo. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Se esse episódio contribuiu de alguma forma para o seu conhecimento, para o seu entretenimento, para a sua carreira profissional, você pode contribuir conosco. Primeiro,
Você pode ser membro do PPT Não Compila, você pode ir lá do lado do botão de inscreva-se, você já vai estar inscrito, tem lá, seja membro, você vai ser membro do PPT Não Compila e vai contribuir mensalmente com o valor aqui para o PPT, para a gente bancar a nossa operação, pagar a cerveja que a gente oferece para os nossos convidados, pagar a cerveja do Guga que está ali na operação e deixar a gente cada vez mais robusto para produzir conteúdo para você. Se você não pode contribuir dessa forma, você já contribui muito distribuindo o nosso episódio por aí, né? Manda no Teams, no WhatsApp, no Telegram, na rede do Banco Central, que o Rafa participa, e distribui o episódio aí, faz a nossa comunidade crescer, que você já ajuda demais dessa forma. Rafa, deixa eu dar um último adendo, tá? Eu tô sempre no X, né, no Twitter, e eu tenho todo o tempo do mundo. Porra. Se alguém tiver alguma pergunta, eu posso não responder. O e-mail é uma porcaria, eu não gosto de e-mail, já perdi paciência. Me manda muito spam no e-mail. Eu tenho todo o tempo do mundo. Eu só cheguei aqui porque pessoas muito queridas me ajudaram em momentos que eu estava até muito mal financeira ou emocional. Então hoje, se alguém tem alguma coisa sobre carreira, sobre esse salto de sair do mundo corporativo, dúvidas sobre arquitetura, sexo dos anjos, qual banco de dados você gosta, eu tenho todo o tempo do mundo. Eu acho tempo para falar com pessoas interessantes. Então, se você tá lá, eu tô no Twitter, Rafa Turk, e marca lá. Tretas também são bem-vindas. A vida tem que ser divertida, em alto nível. Vamos deixar as redes sociais desse cara aqui na descrição do episódio. Vamos deixar aqui o X, vamos deixar também o LinkedIn. LinkedIn funciona. LinkedIn, uma vez por semana eu entro lá, dou uma agitada e volto. LinkedIn é chato pra caralho. O LinkedIn é maravilhoso. É que ele foi prostituído por um bando de gente vendendo coisas. É verdade. Vendendo coisas. É verdade. Obrigado, pessoal. Segue o Rafa aqui nas redes, troca uma ideia com ele. E vamos lá. Bora! Abraço.